Bom, a palestra de hoje ela foge um pouco do tema de games, ela está mais para a parte de artes, né? Seria não necessariamente artes, né? Mas vamos dizer assim, talvez um pouco mais de, vou colocar assim, um pouco mais talvez na parte de filosofia, assim. Mas eu não vou ficar muito torrando a paciência de vocês com referências muito filosóficas, coisa toda, a não ser que fale, pô, pode me passar referência ou de onde pegou, senão a gente tenta manter uma coisa mais casual para não ficar muito aquela coisa muito acadêmica, né? Porque senão às vezes fica um pouco pesado. E aí eu acho muito legal essa imagem, que ela representa bem um pouco da ideia do que a gente vai falar hoje, né, que é a ideia de mito, no caso de heroísmo, né? Eu falei ocidental porque a nossa cultura é formada a partir de da base ocidental, então não tem muito, apesar de hoje a gente estar agregando muito, né, coisas de outras culturas, né, que nem muita coisa que vem do Japão, a gente está agregando hoje, é muito comum a gente pegar algumas imagens, principalmente anime, essas coisas e tal, mas mesmo isso que vem do Oriente, vamos colocar assim, vem hoje já com uma roupagem ocidentalizada. A cultura japonesa tal qual a gente tem contato com ela, na verdade, é uma cultura quase americana. A gente não tem o modo de pensar é um modo de pensamento ocidental. A gente não pega sempre coisa pela raiz, né? Porque a globalização fez esse favor pra gente. Não sei se é bom, não sei se é ruim, mas... Né? E aí é legal isso porque assim, se você parar pra pensar, por exemplo, se eu falo pra vocês, o que é o herói? Qual é a ideia do herói? O que é um herói? Por que o cara é um herói? Né? Vocês conseguem ter uma ideia de que ele é, vocês conseguem ter uma ideia de como ele é, vocês conseguem ter uma ideia de o que faz o herói. Meio que tá na gente já. Só que se eu virar para vocês e perguntarem outra coisa, mas como que você sabe disso? Cara, a ideia? Quando alguém fala assim, esse cara é um herói, você reconhece o que faz dele um herói, mas você em si não sabe. Por que eu sei disso? Por que eu sei que quando o cara fala é um herói, imediatamente na sua cabeça vem um monte de coisas? O cara é um exemplo, o cara é uma coisa boa, né? E é justamente esse tipo de coisa que, né, quando a gente fala a ideia de mito, é justamente aí que começa a residir a questão. Porque a gente vai pegar e falar um pouco de mito, quando a gente está falando no caso da palestra, a gente não está falando mito no sentido, vamos dizer assim, alguém daqui já leu aquele cara, o Joseph Campbell, o herói de Belfast? Escreveu um livro também chamado O Poder do Mito, Jornada do Herói, ele fala bastante disso. Né? O Joseph Campbell ele pega a ideia de mito como uma ideia que a gente está mais ou menos acostumado a conhecer, que é a ideia, acho que seria sociológica, não sei, que seria aquela questão assim, o mito é uma espécie de história que explica alguma coisa. Isso é o que para ele. Né? No senso comum, né, no nosso dia, quando eu falo assim, fui lá, peguei aquela mina lá, os caras, isso é mito, né? Que é o quê? Tipo, a ideia de que é uma meia-verdade, né? Uma inverdade. Quando a gente está pegando de mito aqui, a gente está pegando mito, vamos pegar assim, pela ciência que mais usa a ideia de mito, que é a antropologia. E para a antropologia, cara, a ideia de mito é uma ideia muito louca. Porque para a antropologia é como se o mito fosse uma pegada assim. O mito é o que faz você entender a realidade ao seu redor, sem você saber por quê. E para a gente entender a ideia de por que hoje os heróis, a ideia de herói está sendo desconstruída, está sendo desfeita, está sendo revolucionada, é importante entender um pouco a ideia de mito da antropologia. Porque é a partir dessa ideia de mito que a gente vai adquirir o que é a consciência de herói. E é a partir só de entender como a gente adquiriu isso, que a gente começa a entender um pouco por que isso daí hoje está sendo deformado. Então pensa dessa maneira, o mito, segundo a antropologia, que é por onde a gente vai pegar a ideia de mito, né, vai falar justamente o quê? O mito ele é uma série de coisas que você não percebe, você não pensa, você não sente, porque elas já estão na sua cabeça, já estão em você. Por exemplo, você não precisa ficar se perguntando porque quando você respira, você adquire ar nos pulmões e fica vivo.
Você só sabe disso. E se alguma pessoa chega para você, é o oxigênio. Alguém daqui já viu uma partícula de oxigênio? Então como é que você sabe que ela existe? Pararam para pensar nisso? Ou se eu soltar, falar por exemplo para você, se eu soltar essa caneta, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair. Por quê? Alguém daqui já viu a gravidade empurrando essa caneta para baixo? Não. Mas é algo que alguém te disse que existe e você aceita como uma verdade. Isso não é questão nem de aceitar, é algo que já está, você já adquiriu, já está em você isso aí. A mesma ideia com conceitos e outras coisas. A ideia do herói, o conceito de herói é mais ou menos a mesma pegada. Ela é um pouco mais, vamos dizer assim, simbólica, né? Porque quando a gente fala de respiração e uma caneta caindo, são coisas que são bem físicas. Né? Se eu respirar, eu morro. Não tem como ir. Até que se prove o contrário, toda vez que eu soltar essa caneta, ela vai cair. Ela não vai sair voando. Já aconteceu, todo mundo sai correndo também. Mas você vê que interessante como que a ideia, como que funciona essa questão de visão de realidade. Para os gregos, antes do Newton inventar as leis dele, quando eu soltava essa caneta, o que fazia ela cair não era a gravidade, era um princípio erótico. Literalmente. Era uma questão de gosto. A caneta ela ia para baixo porque ela gostava mais do chão do que do céu. Então ela ia para baixo. Era assim que a ideia de átomo dele se justificava. Sacou? O que era o átomo? Era a parte indivisível, aquela coisa. Hoje em dia a gente sabe que isso é verdade, mas eles falavam assim, a menor partícula do mundo eles chamaram de átomo. E por que os átomos ficavam juntos? Porque eles se gostavam. Literalmente, porque alguns gostam mais de outros, por isso eles ficam juntos. E aí, ficam bonitinhos. E se a gente for parar para pensar, depois que veio leis de nêutrons e aquela coisa toda. Tá aqui, mas até então, para os gregos, era uma questão de afinidade. Né? Era como se eles fossem lá no Tinder, colocando, né? E aí, qual átomo? O oxigênio gostou do hidrogênio, né? Então, ok, mesma ideia. E daí para eles era assim que funcionava. E eles entendiam o mundo daquela maneira. E quando a gente fala, por exemplo, de uma cultura antiga, por exemplo, da Grécia, a gente fala da ideia de a composição de realidade deles se baseava nesse princípio de afinidade. Isso é uma coisa. Quando é uma cultura anterior a nossa, a gente fala que eles eram tontos, né? A mesma coisa a ideia de quando a Terra era plana, ou que a Terra era o centro do universo. Você tinha uma série de coisas que circulavam culturalmente, não era só cientificamente. Porque no senso comum as pessoas muitas vezes acreditavam nisso, nem pensavam nisso na verdade, mas você vai criando mais ou menos a sua ideia de realidade, a sua ideia de como uma coisa toda funciona. Né? Só que quando a gente fala de uma coisa que é passado, é fácil, porque já é passado, já foi transformada culturalmente, ou como a gente diz na antropologia, já foi ressignificada. Que tinha um sentido, vai adquirindo outro sentido com o passar do tempo, isso é normal. Toda a realidade nossa se baseia nisso. Aí é fácil, mas quando a gente fala de uma coisa que é atual a nós, né, por exemplo, aquela coisa assim, um exemplo de composição de realidade e estruturação de realidade, significação de realidade. Olha que interessante. Alguns médicos americanos, eles descobriram uma glândula na cabeça do indivíduo, e quando o indivíduo ele é homossexual, essa glândula se hiperdesenvolve. Aí, olha que beleza que é a ciência, né? Eles falaram assim, então, lógico, se a pessoa desenvolve aquela glândula quando se torna homossexual, se nós tratarmos o hiperdesenvolvimento dessa glândula, em teoria nós estamos curando a pessoa do homossexualismo. Olha até que ponto é perigoso a manipulação científica. Porque com um dado desse, eu consigo diretamente, cientificamente, justificar que o homossexualismo seria uma doença. Quando na verdade, em nenhum momento alguém parou para se perguntar, mas será que a glândula desenvolve porque o cara é homossexual, ou o homossexual, ou ela se desenvolve depois do cara vira homossexual, ou é concomitante, então a pessoa vai se tornando homossexual e isso vai desenvolvendo essa glândula. Isso não foi perguntado. Sacaram a ideia? Então, duas coisas, um mesmo fenômeno, uma mesma coisa, no caso, essa ideia dessa glândula, nem sei se ela é fato mesmo, se os caras manipularam,
pode ser lida de infinitas maneiras. E isso faz diferença na realidade das pessoas. E a mesma coisa quando a gente pensa em termos de o herói. Porque a gente fala assim, beleza, temos então o herói, o grande herói. Mas aí você pergunta, vamos falar ainda do super-herói. O super-herói é mais fácil, né? Porque o super-herói ele tem umas estruturas básicas que a gente sempre vai repetindo. Vamos pensar a ideia de herói em si. Quando a gente fala herói, o que vem na cabeça de vocês? Não vale capa e superpoderes. Tem que pensar assim, o que vem na cabeça de vocês quando eu falo herói? Quando alguém fala, não, esse médico é um herói. Alguém que ajuda as pessoas e combate o mal. Essa é uma boa ideia. Uma pessoa exemplar em relação às regras. Uma pessoa exemplar. Uma pessoa exemplar, uma pessoa que combate o mal, que faz o bem, né? Mas alguém tem uma ideia de tipo herói. Relação do pai e filho. Pai, eu normalmente dou uma referência para filho como um herói. Ele vê do pai como uma referência maior. Aí entra até porque volta naquela coisa do exemplo, né? O pai como referência para a criação do filho, ele é do herói. Né? É bem interessante isso, porque assim, se a gente pegar a ideia, o herói, né, na literatura, ou nas obras, ou no cinema, no game, não sei o que, herói é sempre o cara que é o principal. Né? Não necessariamente herói quer dizer que ele seja, vamos dizer assim, que ele tenha algo de interessante, algo de bom em si. Mas herói, muitas vezes, nas obras de arte, né, o herói ele equivale ao protagonista. Se vocês pararem para pensar, hoje em dia, os filmes, algumas coisas assim, sempre o personagem que é o mais exemplar, é engraçado isso, porque parece que o cinema e algumas obras de arte estão regredindo, né? Porque se a gente pegar, tanto que hoje ainda tem essa ideia que é bem bacana, que é tipo assim, você pegar tipo filmes Rambo, filmes de ação clássico, né? E quando sai um filme que é nessa pegada, né? Tipo, o cara é muito bom, o cara é muito bonzinho, o cara combate o mal, o cara é muito certo. Fala, nossa, o cara é muito coxinha, né? E se você for parar a pensar, durante muito tempo, o coxinha era o grande herói da bagaça. Repararam nisso? O Leonardo DiCaprio no Titanic, por exemplo, todo mundo adora ele, porque ele é totalmente coxinha. É um coxinha e criança ainda, né? O que é outra coisa que pode ou não ser uma característica do herói, que é a juventude. Mas a gente pensa nisso um pouco daqui a pouco, depois. Né? Então o herói ele é o protagonista. Porque se o meu herói é a ideia de referência, por que eu coloco ele como protagonista? Pensa comigo. Quem é o protagonista? O personagem principal. Numa obra, ele é o cara que vai mais aparecer. Você pegar um filme, por exemplo, ou um livro, ou um game no jogo que você está jogando o tempo todo como herói. E por que então que eu coloco esse elemento, esse indivíduo, como personagem principal? Porque ele precisa evoluir enquanto personagem. Isso daí a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, porque a questão de evolução do personagem é um negócio que vai falar, que a gente fala de ruptura entre clássico e romântico. Que a ideia de evolução ela surge aqui, ó. E é interessante isso, porque isso daqui surgiu no século XIX, na literatura e no teatro, depois já volta a questão do personagem principal, né? E isso daqui foi meio que deixado de lado. Só que isso daqui, que é um pensamento que vem desde 300 a.C., ainda é plenamente aplicável aos super-heróis. Então, os super-heróis eles seguem ainda uma estrutura clássica de herói. A gente vai falar sobre qual é essa estrutura daqui a pouco. Né? Mas a questão da evolução, da ideia do personagem modificando no decorrer da trama, isso é um conceito que surge com o romantismo, né, no século XIX. E é bem legal por que surgiu isso, que vai ter a ver com a ideia de mito também. A gente vai chegar nisso também. Né? Mas basicamente é isso mesmo. Tipo, eu coloco o meu herói como protagonista porque, não usando necessariamente a ideia de evolução, porque como a gente disse, isso muda, mas a ideia de que o meu herói é o protagonista porque ele é o exemplo que eu quero mostrar. Uma base de identificação também. Sim, totalmente. Porque você
Você busca aprimoramento, busca ser uma pessoa exemplar, e aí ele retrata isso, a identificação que você quer ter também. Exatamente. E o mais legal, além disso, é que assim, quando você parar para pensar que não necessariamente o cara ser exemplar é a grande questão. Todos os heróis clássicos, Aquiles, Odisseu, Orfeu, Ajax, Agamemnon, todos eles são marcados principalmente pelos defeitos, não pelas qualidades. Principalmente pelos defeitos. Isso é muito interessante se você for pensar. Porque eles são exemplos, não são simplesmente de grandes atos heróicos, mas eles são principalmente exemplos das paixões humanas e de como elas guiam o homem. Se você for parar a pensar, por exemplo, todo o poema, que é o primeiro texto que a gente tem, que é a base da nossa formação cultural, eu não recomendo a ninguém ler, porque é chato pra caramba, né, que é a Odisseia, né, ela se baseia em a ira de Aquiles. Todo o poema gira em torno do, basicamente assim, Aquiles se emputeceu quando matam o Prótoco, que é o primo dele, que também era amante dele no original. Então você tem a ideia do que? A ideia da paixão, é paixão impelindo. Se você for pegar toda a ideia da tragédia, que segundo Aristóteles, a tragédia onde estão as maiores histórias são na tragédia, não é a épica, né? Ele fala que os dois gêneros maiores que existem é a poesia épica, que é a poesia dos grandes heróis, das grandes guerras, e a tragédia, que vamos dizer assim é a encenação de um momento de grande sentimento. Aquele momento de grande sentimento, você coloca isso numa tragédia. Normalmente é um sentimento que traz uma carga extremamente negativa e tipo, nossa, acabou tudo. As tragédias se baseiam nessa ideia. Se você for pegar a tragédia do Hércules, por exemplo, vocês já viram a história do Hércules? Porque quando a gente fala do Hércules, a gente lembra dos 12 trabalhos, né? Vocês já viram o que aconteceu antes? Isso daí? A questão da esposa dele. Na mitologia grega, o Hércules, em um momento da vida dele, ele se enfurece e no auge da fúria dele, assim, que ele perde a noção, ele mata toda a família dele. Ele mata toda a família dele em fúria. E o Hércules é um baita de um herói. E aí é bem bacana isso, porque no período clássico, com o Hércules sendo o protagonista da história, eu mostro uma característica extremamente negativa desse personagem. Cara, a ideia, eu mostro um personagem que vai lá e trucida com os punhos a própria família. E eu coloco isso como um exemplo de heroísmo. Para depois, anos à frente, não aqui, mas hoje em dia, eu tenho o filme da Disney, eu tenho trocentos filmes, historinhas do Hércules, onde esse lado do mito é afastado. O único filme que trouxe de volta a ideia, a tragédia do Hércules, né? Porque assim, você tem os 12 trabalhos, que seria uma história mais épica, né? Que é mostrando, nossa, olha como o Hércules é foda, como ele é um herói, como ele é um cara e tal. E os mitos de Hércules, você tem também a parte mais trágica, que é tem uma tragédia mesmo, se não me engano, do Ésopo, que é essa tragédia quando o Hércules perde a cabeça e mata a família dele. O único filme que trouxe de volta a referência a isso foi o filme do The Rock atual, o Hércules do The Rock. Só que no Hércules do The Rock, na verdade, ele foi drogado e aí soltaram os cachorros lá e os cachorros mataram a família dele. Mas no mito original, não. No mito original, ele perdeu a cabeça e matou todo mundo da própria família. Por que ele faz isso, velho? Eu não lembro se a Hera amaldiçoou ele com alguma coisa ou ele deu... Eu lembro que tinha alguma coisa com uma flecha, cara. Ele não estava normal. Ele não estava normal. Ele não estava em condição normal. Porque é que a gente falou, é a ideia da referência, do exemplo, da coisa. Porque ele mostra justamente isso. Por alguma razão, ele sai do estado de consciência dele e isso faz com que ele perca totalmente a noção do mundo e vai lá e mata uma porrada ainda, para piorar a situação. Pensa, morrer a socos pelo Hércules, não deve ser uma coisa legal. Então, mas é justamente aí que começa a brincadeira, porque se a gente for parar a pensar, isso não é um exemplo a ser seguido. Então, de onde se tirava o exemplo? Pararam pra pensar nisso?
O Hércules ir lá e trucidar a família dele não é um negócio de que nem o Batman. Ei, não, você não vai fazer isso, você vai ficar em choque perante isso. Não é? E porque o próprio Aristóteles ele fala, por que ele sempre falava que a tragédia é superior à comédia, enquanto gênero? Porque o homem aprende mais pelo choro do que pelo riso. Os sentimentos de trauma, ele é mais poderoso na gente do que o sentimento de alegria. E repararam nisso ou não? Por isso que é tão difícil filmes de comédia ganharem Oscar. Não é porque filmes de comédia são ruins, não é isso. É que não adianta, você trabalha com mais sentimentos, uma profusão maior do cara sofrendo. Você pode ver a comoção mesmo da galera. É muito mais forte quando você está trabalhando com tragédia ou coisas trágicas do que com o cômico. Né? Basta vocês lembrarem, tomando de volta o grande exemplo que é Titanic, o Leonardo DiCaprio afundando, né? Na hora que ele morre, a mulherada se descabelando. Vocês lembram disso que eu fui assistir? Um monte de garotas, um monte de pessoas se descabelando. Então você tinha essa questão, porque é muito forte na gente. O sentimento de horror, o sentimento de... Né? Ou como eles dizem, o conceito, o nome desse conceito, que é o conceito que você fica sem palavras, chama catarse. Em grego é a ideia da catarse, né? Que o objetivo da obra é levar o espectador à catarse, que é o momento em que você fica estupefado, o momento em que você fica sem palavras, sabe? É o momento que você faz assim, puta. Né? Essa estrutura ela foi plenamente utilizada num filme recente chamado Old Boy. Alguém daqui assistiu Old Boy? Eu vi isso. Então, assim, o Spike Lee é bem vizinho. O original mesmo, do Chun Cha, não lembro o nome dele. O original, ele é uma tragédia grega. A estrutura dele é uma estrutura de tragédia grega. Né? Porque a tragédia grega, ela tem uma coisa para causar esse negócio da catarse. Veja se qualquer semelhança não é mera coincidência. Tem uma tragédia chamada Édipo Rei, todo mundo já ouviu falar, né? A história do Édipo, que é assim, o Édipo ele é o rei de Creta, está lá reinando, Tebas. Aí ele manda um mensageiro, para o mensageiro ir até encontrar alguém, que esse alguém saberia quem tinha matado o antigo rei. Então a tragédia começa com eles esperando esse cara voltar para falar, que já sabemos quem é o assassino, para falar com a testemunha. E aí no meio do caminho, o Édipo lembra que ele, quando era criança, o oráculo falou para ele o seguinte: olha, você vai... Falou para o pai dele, esse garoto ele está destinado a matar o pai e desposar a mãe, a própria mãe. Aí o pai dele, para não deixar isso acontecer, pega ele e leva ele para outra cidade. Aí lá nessa outra cidade ele vai crescendo, criado por outra família. Aí ele descobre a profecia do oráculo. Nossa, então eu vou matar meu pai e pegar minha mãe? Aí ele fala, então eu vou fugir daqui. Achando que era a família que ele estava sendo, a família adotiva. Quando ele está fugindo, como ele era da nobreza, ele encontra um cara que trata ele mal, um séquito de guardas. O que ele faz? Mata todo mundo do séquito de guardas. E mata o cara que eles estavam escoltando. Aí ele chega na cidade desse cara e descobre que tem uma rainha viúva, porque o esposo dela tinha acabado de morrer. Aí ele vai e casa com essa rainha, porque ele é da nobreza. E depois ele descobre que o cara que ele encontrou no meio do caminho era o próprio pai, que ele matou. E a mulher que ficou viúva era a mãe dele, e ele foi lá e casou com a mãe dele. Aí ao descobrir isso, no momento final, ele arranca os próprios olhos. Né? Qualquer semelhança, já perceberam com o filme do Old Boy? O personagem ele passa o tempo todo procurando a vingança, quando na verdade a vingança já está sendo operada contra ele. Quando ele descobre isso, é o momento em que ele corta a língua, né? Ele vai lá e corta a língua. Estrutura de tragédia grega. Isso chama peripécia e reviravolta. A peripécia é quando... O que é a ideia da peripécia? Toda a boa tragédia, isso segundo os críticos, Aristóteles, Horácio, Cícero, né? A boa tragédia ela é o quê? Ela é um ciclo em que o personagem ele está seguindo por um caminho, ele está seguindo um objetivo,
E a peripécia é o momento em que ele descobre que aquele objetivo dele não precisaria ser buscado, porque ele é o culpado de tudo. Quando ele descobre que ele é o que está fazendo tudo aquilo acontecer. E a reviravolta é o momento em que a história que ele estava, tipo assim, eu estou me vingando. E a reviravolta é o momento que não, eu estou sendo vingado. A mesma ideia do Édipo. Estou procurando o assassino do rei. Peripécia, descubro que eu sou o assassino. Reviravolta, agora eu estou caçando a mim mesmo. Agora eu preciso ser caçado. Quando você consegue fazer essas duas coisas coexistirem, temos uma boa tragédia. E aí tem um momento que você faz assim, né, que é o momento que eles não tanto gostam, que é o tal da catarse. E isso pega também justamente essa questão que a gente está falando. Porque se você for pegar o Édipo, também é um herói clássico. Ele não tem nenhum tipo de ato heróico que não seja ter pegado a própria mãe e matado o próprio pai. Ele não bateu no Coringa, ele não lutou contra o Quarteto do Mal, não. Isso foi tipo assim, sabe quando vocês lembram o livro da guarda dos White Cloths lá do Game of Thrones? O livro da guarda real, que eles vão colocando os feitos de cada um. O do Édipo ia estar lá, né? Tipo, matou o pai e pegou a mãe, só isso. Então, e aí volta a perguntar, onde está o heroísmo? Não está necessariamente no personagem, está principalmente no que? Na situação. Eu estou expondo ao meu espectador, ao meu público, ao meu ouvinte, ao meu leitor, uma situação, que é qual? De novo, uma representação de um momento de uma fraqueza humana. Perceberam isso? É isso que eu quero mostrar para o meu espectador. Quando a gente fala herói, no sentido clássico, não é herói porque o cara é o matador de dragões. É um herói porque ele é um exemplo do quê? De ser humano, de fraqueza humana, de humanidade mesmo. Não é que ele é um exemplo sobre-humano, que ele luta pra caramba, não. A principal característica greco-latina, né, ou helênica do heroísmo está na representação dele de algo enquanto ser humano. Isso fazia dele um grande herói, porque ele era um jeito de, ao mesmo tempo, eu mostrar para o meu público, olha, é isso que acontece quando você tenta fazer algo, como no caso do Édipo, quando você tenta contrariar o destino, o oráculo. No caso do Hércules, é isso que acontece quando você perde a sua cabeça. No caso do Aquiles, a mesma ideia, é isso que acontece quando você fica com a ira. Porque o todo, que a gente falou, todo o tema da Odisseia nada mais é do que a ira de Aquiles. É o momento em que o Aquiles fica puto e vai matar todo mundo, é a hora que ele vai matar o Heitor. Tanto que no poema clássico, na história que a gente chega, você fala assim, Odisseia é a história do Aquiles. Já assistiram o filme, né? Já ouviu falar. Se eu falasse para vocês, onde que acaba e quando começa? Prepararam-se para perguntar isso? Porque assim, por exemplo, a gente sempre lembra do cavalo de Troia. Né? Quando a gente fala de toda essa paçocada de gente, né? O Aquiles, muitas vezes a gente lembra do cavalo de Troia. Nós lembramos dele também. Né? Só que na verdade, na Odisseia não tem o cavalo de Troia. Na Odisseia não tem a parte, por exemplo, do Aquiles morrendo. Não é legal você inspirar um outro. Sabia disso? Uma semana Que assim, são dois poemas, a Odisseia e a... Desculpa, a Eneida. A Odisseia e a Ilíada. A Odisseia é a que conta a história do... Nossa, estava falando nome trocado até agora. O que eu falei Odisseia até agora, leia-se Ilíada, que é o que vem antes, desculpa. A Ilíada é a que conta a história do Aquiles, que é a da ira, que conta a história da guerra de Troia, ou Ilium, né, que era como se chamavam. Só que o poema da Ilíada acaba quando o Aquiles devolve o corpo do Heitor para o pai dele. Acaba nesse momento o poema. Você só vai descobrir que o Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar e o cavalo de Troia e tudo isso na parte 2, que é a Odisseia, que é outra história. Que eles fazem referência à morte do Aquiles.
Por que que a Ilíada, que é o primeiro poema, não vai até a morte do Aquiles? Porque a função dela, como eu falei, é contar a ira. A primeira palavra do poema é o que marca o tema dele todo na poética clássica. A primeira palavra do poema da Ilíada é me, que quer dizer ira. Que a ira é cantar meu musa, a ira do Pileico Aquiles. Eu sempre decorei o verso, eu cansei de ver esse verso para ler dele. Eu sabia ele até em grego, mas agora eu já não lembro mais. Beniane, Taquile, alguma coisa assim. Mas você sabe qual é a ideia? Então, por que o tema era esse, cara? Era mostrar, né, a ira do Aquiles. E quando eu falo de mostrar a ira do Aquiles, eu não estou falando de mostrar ele como o herói que enche todo mundo de supapo, de porrada. É justamente isso que a gente está falando, é mostrar ele como um exemplo, né, de algo humano. E é isso que vai fazer dele um grande herói. Por quê? Porque nós estamos falando de cultura clássica, e sempre que nós falamos de cultura clássica greco-latina, né, Grécia e Roma, a gente tem que lembrar da ideia de... Isso, seria uma decisão médica. A palavra longa, de antropocentrismo. Porque a base central, né, de todo o pensamento deles é de que o homem é o centro do universo. Então tudo que é feito é à medida do próprio homem. Então quando eu quero mostrar uma história, alguma coisa, o que eu estou mostrando ali? As capacidades, as fraquezas, as grandezas de quem? Do homem. Inclusive as representações divinas deles eram todas antropocêntricas. Todas antropocêntricas. Porque é até engraçado isso, porque quando a gente vê no Cavaleiros do Dia, no God of War, nos jogos, né, essas representações atuais, sempre se coloca assim, Zeus é o deus do trovão, Hades é o deus da morte, Afrodite é a deusa do amor, e fulano é deus do ciclano, aquela coisa, né? Sempre se associa os deuses a superpoderes, né? Que você dá 2 miolos pra frente, 3 socas e eles soltam, né? Quando na verdade, a principal característica que tem dos deuses gregos é a mudança que tem entre os olímpicos e os titãs, e coloca sempre os titãs como os bichos grandão que os olímpicos vão lá e enchem de porrada, né? Mas qual que é a diferença que demarca? Os titãs, se você for pegar a ideia deles, que é Cronos, entre outros, mas principalmente o Cronos, os titãs eles representam forças da natureza. Eles representam conceitos naturais, de tempo, de espaço, de grandeza, de coisas pequenas e tudo mais. E aí isso é muito louco, porque na teogonia deles, que seria o mito de criação deles, a Bíblia deles, né? Olha que legal isso. A própria religião grega, antes de se tornar antropocêntrica em si, ela era uma religião pagã padrão. Na religião pagã padrão, se você pegar outras religiões pagãs, os celtas, os egípcios, os sumérios e tal, sempre teve um momento em que as divindades eram forças da natureza, porque a gente vivia em função de forças da natureza. Eu tinha que saber quando ia chover, eu tinha que saber quando ia fazer sol. Então as forças da natureza, a natureza eram os nossos deuses, a gente ia quebrando ela em deuses. Só que sempre chega um momento em que o homem ganha o conhecimento do poder sobre a natureza. Repararam nisso? Quando a gente cria ciência, quando a gente cria o fogo, whatever. A questão é que chega uma hora que nós paramos de ser, vamos dizer assim, objetos da natureza e passamos a dominá-la, né? A gente consegue dominar a terra, o arado e tudo mais. E quando isso acontece, as religiões também mudam. Porque agora eu não sou mais, a natureza não é mais a minha divindade passa a ser outros conceitos, outras coisas que vão variando. No caso dos gregos é muito louco, porque os titãs, que eram as forças da natureza, foram derrotados pelos olímpicos, por Zeus e os amiguinhos dele. Isso, simbolicamente, representa o quê? As forças da natureza, que eram nossos antigos deuses, sendo derrotadas por esses novos deuses, que são novas maneiras de pensar, novas forças de dominação. E é legal que a gente pensa sempre Deus do trovão, essas coisas, mas o que são esses deuses olímpicos na verdade? Eles são conceitos humanos. Eles não são forças da natureza. Quando a pessoa coloca Zeus como Deus do trovão, isso daí é distorção dos dias de hoje. É coisa quem assistiu o filme da Disney, quem gosta de assistir Cavaleiro do Zodíaco, essas coisas assim. Ou quem assistiu, como chama? Fúria de Titãs. Tá colocando Deus como titã, né? Exato, você está equivalendo uma divindade a um titã.
Quando na verdade a ideia da divindade clássica, da divindade olimpiana, né, ou olímpica, é a ideia de que ele é um princípio moral. No caso de Zeus, qual é o verdadeiro poder de Zeus? Por que Zeus é o deus dos deuses? Não é porque ele é o deus do trovão. O trovão dele é importante porque ele é um caráter de destruição, mas é porque ele é um princípio de organização, se você parar para pensar. Tudo que gira em torno do universo clássico gira em torno da mediação do controle de Zeus. Embora, como ele é um deus humanizado, ele também tenha paixões e ele também faça besteiras. Ah, caramba, né? Tipo, e Zeus também, pelo amor de Deus, né? O índice de fertilidade dele é muito alto. Porque tipo assim, ele pega alguém como cisne e a pessoa engravida. Ele pegou uma mina como chuva e a pessoa engravidou. Né? Mas isso é interessante também, porque isso representa o quê? O outro princípio fundamental da figura de Zeus. O toque de Zeus é um toque de criação. Aquilo que ele toca gera vida. Isso é interessante. E ao mesmo tempo também é um toque de destruição, porque não lembro qual que é a menina que pede para ver Zeus na verdadeira forma, e quando ele assume a verdadeira forma, imediatamente ela é destroçada. Você tem aí todas as ideias, lembra lá? E não olhar para trás na destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra disso? Aí a coitada cujo nome eu esqueci olhou e virou sal. Então você tem ali uma continuidade desse princípio de destruição. Não sei quem quando vai buscar Perséfone lá embaixo. Perfeito, esse mito é muito... Não, mas então, esse mito é muito louco. Porque esse mito aí vai desviar um pouco, desvia muito do tema da palestra falar dele. Mas assim, esse mito, pra você dar uma ideia, ele era a base de um trabalho que eu ia fazer pro mestrado, né? Eu acabei não fazendo. Porque aí entra a ideia do Hades, que é muito louca. Daria para fazer uma palestra inteira só sobre mitologia grega, não dá, mas né, a gente vai, porque assim, esse mito é muito foda, assim, porque colocando em miúdos, a ideia do Orfeu e a ideia do Hades é muito a ideia do cara que está tentando ver a morte, ou seja, ver a morte em que sentido? Estou tentando compreendê-la. E compreender a morte significaria o quê? Acabar com o segredo da morte. E isso não pode acontecer. Mas aí, nossa, não dá porque eu até falaria... Nossa, cara, eu estudei isso daí exaustão, eu ia fazer o meu mestrado em cima disso. Justamente desse mito, da versão do vídeo dele, da Metamorfose. Eu ia fazer em cima dele. Hoje eu faço a literatura brasileira. Tô lá no Santa Rita Durão e no José de Alencar. A minha área de estudo mesmo é o uso da literatura, o uso do discurso como formação de realidade. Essa é a minha área de estudo mesmo. Apesar de ser moderador 3D, esse tipo de coisa, a minha área de estudo na academia, né, é teoria do discurso. Você é formado em letras? Sou formado em letras. Quer dizer, então, hoje assim, eu falo, é muito diferente, né, porque a gente está na letras, a gente tem uma pegada, lá é outra realidade, né, uma coisa mais acadêmica mesmo, aquela coisa pesada, e teoria, né, e nessa parte de computação gráfica é um pouco mais artístico, né, menos que, né, então, prático também. Bom, mas então o que eu queria que vocês entendessem nessa primeira parte? Primeiro, a ideia de que os heróis do classicismo, eles não eram necessariamente grandes heróis. Eles eram os heróis, claro. Tive na sua própria cabeça. Né? Eles tinham estruturas heróicas, eles tinham ideias heróicas. Só que o que fazia, né, deles, o que fazia com que eles fossem vistos como grandes heróis frente à cultura ocidental, com a cultura daquele momento, não era o fato do cara ter a espada Vorpal de nível 18 que decepa dragões e mata deuses. Não. Era o fato dele ser um exemplo, uma representação de algo que seria importante que todos vissem, né? Porque disso as pessoas chegariam a uma conclusão, disso as pessoas aprenderiam algo sobre o que nesse caso? Sobre a ideia do homem. Do homem que eu digo ser humano. Tudo bem até aqui? Então isso fazia deles, nossa, são os heróis. E é interessante, porque nessa época nós tínhamos heróis que matavam pessoas inocentes. Nós tínhamos, por exemplo, nessa época, na Grécia com mais força, em Roma isso mudou um pouco. Mas na Grécia, por exemplo, a ideia da homossexualidade do herói, né, era algo comum. O Aquiles era homossexual.
Mas o forte dele é a parte do lado. E não só ele era homossexual, como todo o problema gerado na Ilíada dele ter ficado emputecido é porque mataram o amante dele, o amor da vida dele. E aí, por exemplo, né, hoje algumas pessoas falam, não, porque até na palestra do Lauber, né, a gente falou, porque o homossexualismo, né, precisaria ter mais representações, não sei o quê. Eu falei, cara, isso deve estar aos montes lá atrás. Né? Isso quer dizer, eles eram mais modernos que a gente, né? Assim, né? Obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que eu quero dizer é que quando a gente fala assim, porque é legal isso que a gente falou, mito como construção de realidade, né? Por que para eles era normal o homossexualismo? Já pararam pra pensar nisso? Por que para eles era normal? Por que para nós não é e para eles era? Porque, como a gente disse, o centro do universo deles é isso daqui, ó, o homem, o antropocentrismo, a ideia do ser humano, né? E aí qual era a questão? Na época já sim acontecia, as mulheres não tinham uma educação. Algumas, mas muito raras, tinham uma educação aprimorada. A mulher nessa época ela era bem, como se diz hoje, ideia para procriação. Então o Platão, por exemplo, ele fala que o verdadeiro amor surgiria entre dois homens. Não o amor no sentido simplesmente carnal, mas o amor no sentido da afinidade entre espíritos. Né? Porque a companhia masculina seria uma companhia com quem você não simplesmente faria sexo. Né? Você seria capaz de manter uma discussão, né? Porque a mulher era vista como um ser inferior na época. A gente todo não tinha que conversar também. Sacou a ideia? Então eles achavam que o homem era com quem o cara teria conversa e teria vantagem de poder fazer sexo também. Tem o fato de que é uma sociedade muito bélica, né? Então acho que o fato de eles se relacionarem ao nível até sexual faz com que, sei lá, o protecionismo entre eles seja mais elevado. E isso é útil numa guerra. Isso daí faz sentido. Eu nunca tinha feito essa leitura, mas faz muito sentido até na questão da Ilíada, porque é o que tá acontecendo. Esparta dá um ponto que era um monte de gay também. Além de soldados. O professor meu de história que ele falou que tinha uma ideia no exército romano que se você estava em batalha e um amigo seu caísse, você tipo, batalharia até normal. Mas se um amante caísse, tipo, você ia pra cima com tudo, tipo, foda-se. Porque sua relação sentimental com o cara é muito forte, você vai entregar sua vida a ele. É uma relação mais íntima, né? Faz sentido também, de fato. Em Roma as coisas mudam um pouco, na verdade. Porque assim, enquanto a ideia de amor, a ideia de composição familiar, porque para os gregos a composição da estrutura familiar era a mulher para procriar e os amantes para me divertir. Em Roma isso muda, porque em Roma a noção de... Não que em Roma eles fossem mais castos, muito pelo contrário, eles eram tanta baixaria quanto, até mais, né? Porque eles tinham mais dinheiro e mais tempo de livre. No caso de Roma, a ideia é que o núcleo familiar era sagrado. Então você podia fazer o que você quisesse. A partir do momento que você constituía uma família, a ideia de família, de você manter esse círculo familiar, o pai, a mãe, a sua esposa, os seus filhos, isso era visto pelos romanos como algo sagrado. Mais ou menos como hoje. Sim, isso passou muito forte pro cristianismo. Só que para eles o núcleo familiar é uma coisa sagrada. No caso do cristianismo é sagrado por causa da relação de Deus, aquela coisa toda. Para eles não, o próprio núcleo ele era sagrado, tanto que os deuses familiares eram os deuses primários dos romanos. Vai ver que é por isso que se adaptaram também tão bem ao cristianismo, né? Possivelmente. Quer dizer, um dos motivos. Possivelmente. Isso é bem possível. Era um pouco diferente, né? Aí eles não eram tão homossexuais quanto os gregos. Mas eles também era de boa lá pra eles. Às vezes você ficava meio mal falado, não porque você era homossexual, mas porque muitas vezes o cara era gay, ele queria se aliviar, ele pegava um escravo. Aí a pessoa falou, pô, você tá um escravo, tipo, você é um cara de bosta, você não pode fazer isso. É mais uma questão social. Uma questão social, não uma questão de preconceito, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala que eles são mais modernos que a gente, é preciso entender que toda a noção de realidade deles é completamente oposta da nossa. Começa aí a brincadeira.
Né? Quando ele passa a Grécia e Roma, e essa coisa do antropocentrismo vai sendo substituída pela ideia do teocentrismo, que aí vai entrando em poder da Igreja Católica, Deus no centro do universo, os dogmas vão se aprimorando, a ideia, a própria literatura vai um pouco esmorrecendo, né? Vai dando umas transformadas, porque assim, esse período até aqui é onde a coisa complica, porque tem tanta coisa que aconteceu aí no meio que é difícil a gente falar, tipo, Idade das Trevas, sabe? É difícil a gente falar disso. E é um período histórico muito grande para ser acompanhado. Né? Então não dá para a gente fazer pautadamente toda a evolução, né, do pensamento ocidental em torno do heroísmo. Mas dá para basicamente entender o quê? No classicismo, né, começando na cultura helênica, nós temos o homem como centro do universo, né, e toda a poesia, o heroísmo, essas coisas, como representação dessas virtudes e vícios humanos. Uma maneira não só de educar, mas também de elucidar e tudo mais. Porque, segundo Aristóteles, a arte ela tem um caráter pedagógico. Não que ela seja uma arte educativa, mas ela tem um caráter pedagógico. Porque o Aristóteles ele fala assim, a arte ela imita uma coisa real. Eu faço uma imitação, que é a ideia de mimesis. Né? Então eu faço uma imitação de algo real. A partir dessa imitação, eu, assistindo aquela imitação, eu tomo aquilo como um modelo de conduta. E aprendo com isso. Cara, a ideia? Isso se manteve durante muito tempo. Até hoje tem algumas correntes de crítica literária que tomam ainda a arte como mimética. Isso é a ideia da arte como imitação, aquela coisa, a realidade imita a vida imita a arte imita a vida, né? Eu particularmente gosto muito do Roland Barthes, que ele fala assim, nenhum nem outro. É muito bom isso. Né? Mas no caso de Herói, existem alguns críticos que ainda trabalham com essa ideia, que a arte imita a vida e a vida vai acabar imitando a arte. Né? Mas em todo caso, o que é o importante de pensar aqui antes de chegar aqui? Porque aqui tudo muda. Aqui tudo muda. Aqui é onde começam os nossos problemas atuais. Mas aqui o que é importante a gente pensar? Então, quando a gente está falando de classicismo, é justamente isso o quê? É o homem como centro do universo no primeiro momento, mas basicamente é o quê? O herói, a representação dele, aquilo que está sendo mostrado, né, como o quê? Como um exemplo a ser seguido, no caso de humanidade, né, ou de depois posteriormente de cristandade. Tanto que durante esse período medieval, quais eram os livros que se proliferavam? As histórias de santos. As crônicas dos santos da Igreja Católica eram um dos tipos de livro que mais foram produzidos nessa época. Entendeu? Ou seja, porque outra coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de Grécia e Roma, o que nós vemos hoje como a literatura deles era extremamente integrada à ideia de religião deles. A literatura e a religião deles andavam juntas. Isso vai acontecer depois também no catolicismo. A ideia de literatura e a ideia de religião deles, nossa, andou junto durante muito tempo. Mas se você for parar para pensar, a ideia de arte e religião andou junto durante muito tempo. Grande parte dos pintores, grande parte dos escultores, grande parte dos escritores da história humana foram em algum momento ou outro patrocinados pela Igreja Católica. Como forma do que? Eu quero algo que represente essa cristiandade, isso que a gente tem e tudo mais. E no caso, no primeiro momento, o que pululava lá na Europa era livro de santo, as histórias dos santos, que eram escritos muitas vezes para lembrar, ou no estilo dos grandes contos, né, escrito em latim, né, ou em grego, para lembrar os grandes poemas épicos. Então os santos eram os heróis da época. Mas por que eles eram os heróis? Porque eles eram um símbolo de cristandade. Eu não lembro quem que falava, não, o professor meu falou uma vez, a Grécia e o período clássico é o único lugar em que o herói, ele era herói, ele era herói porque ele fugia heroicamente. Até isso era possível. Porque, porque assim, nós temos 3 poemas clássicos, né, de base. Nós temos os dois de Homero, que é a Ilíada, depois a Odisseia, e depois nós temos a Eneida do Virgílio. Eneida do Virgílio. E a Eneida do Virgílio,
ela pega, é bem louco isso, porque ela foi escrita um bom tempo depois, mas ela pega o final da Odisseia, ou mais ou menos um pedaço da Odisseia. Que aí o Virgílio era o cara que estava em Troia, e ele foge, porque a Afrodite aparece para ele e fala, foge que você vai fundar a maior cidade de todas, que era Roma. Né? E aí na hora que ele foge, ele vai para Cartago, e quando ele chega em Cartago, ele vê em Cartago um mural pintado da Guerra de Troia. E aí que é a hora que ele começa a lembrar, então ele viu Aquiles, ele viu o Heitor, ele vai lembrando de todo mundo. Aí ele se vê, né, porque são os atos heróicos, né, o que cada um fez de mais heróico na Guerra de Troia. E aí o desenho dele é ele heroicamente fugindo. Só na Grécia isso era possível, entendeu? Por quê? É porque a ideia de que ele fugiu, porque é só ele ia fundar Roma e dar a continuidade a Troia. Então isso faz dele também um herói. Isso que nós temos na Idade Clássica, hoje está retornando, né, no cinema ou na televisão, por exemplo. Se você for pegar Tyrion Lannister, que é um personagem de Game of Thrones, que é um anão, ele é um personagem que tem traços heróicos profundos. Não pelos atos de grandeza dele, mas principalmente pelos exemplos. Cara, a ideia? Então, muitas vezes você consegue reaproveitar, utilizar, basta você ter noção disso. Uma composição sua, porque é muito diferente a gente falar como crítico e como autor. Como crítico, a postura é uma, você precisa ver a obra como objeto, aquela coisa. Agora, como autor, você está vendo aquilo ali é seu filho, né? Você vai ter é lindo, e se alguém falar mal, você vai querer e deixa o cara chupar. Mas é justamente essa que é a ideia. Você ter uma visão crítica da sua própria obra é ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Porque é ruim porque às vezes você pode ser crítico demais e não conseguir produzir mais nada. Eu já passei por isso. Tipo, eu não escrevo mais porque eu não passo pelo meu próprio crivo, que sabe dos outros. Eu falo, não quero mais escrever. Né? Mas é legal você ter essa ideia de tipo, olha, eu vou criar uma história. Pense nisso, tipo, o meu personagem, ele tá dando exemplos, ele está sendo alguém, estou trabalhando alguma paixão humana, os ciúmes, a inveja, a ambição. Né? Os 7 pecados capitais é um negócio muito legal para você trabalhar, para criar um bom personagem, ou herói que seja. Porque a ideia do herói, super-herói, que é quando a gente vai chegar, que não é nem no romantismo, aí já é pra frente, é moderno isso, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, é completamente diferente. A ideia do super-herói, ele é quem? Ele é o cara que faz o bem mesmo, e entra nisso mesmo. Tanto que a gente fala, o que tem que ter um super-herói? Ele tem que ter poderes, um uniforme, uma identidade secreta, né, uma donzela em perigo, uma cueca em cima da calça. Graças a Deus tirar, estão parando com isso, né? Tá acabando essa mania. Cara, eu queria saber quem teve a deixa com a cueca em cima da calça, velho. Acontece. Né? Mas a gente já vai chegar na questão dos super-heróis e um pouco da ideia moderna de herói. Né? Mas vamos fazer aqui a ruptura, que aqui, cara, quebra tudo no século XIX. Não, é que aqui, não que isso não tenha começado antes, isso começa antes, já em Shakespeare, no século XVI, já em Cervantes, outros autores anteriores já começa a criar sementes do romantismo, mas isso só vai. Né, aqui a gente fala que o romantismo começa no século XIX, porque no século XIX já não tem o resto, entendeu? Enquanto isso vai misturando, que é o grande problema quando a gente estuda história, quando a gente estuda essas coisas, que é o que? A gente cria uns marcos. Lá vem o Marcos, né? A gente cria umas marcas históricas para determinar quando começa uma coisa e acaba a outra. Não existe isso de verdade. Isso não existe, né? Você vai começar a ver que as consequências e as causas das coisas, elas estão todas interpoladas. Mas vamos colocar que a coisa muda no século XIX. Né? Porque aí vem a principal ideia. Por mais que nós tenhamos a ideia do herói clássico e a ideia de que ele é um exemplo de humanidade, não sei o que lá, né? Depois isso vai sobreviver nas histórias de cavalaria durante um bom tempo, veio uma questão bem interessante. Porque quem era o público que lia essas histórias? Pararam para pensar nisso? Era nobreza. Então, se você for pegar todo o período, eu sei que todo mundo não gosta muito daquele papo, sabe, burguesia, ancião regime, é uma coisa meio chata, mas é importante, porque que pareça. A gente nunca acredita nisso, mas é que a escola às vezes não ensina a gente a ver a importância disso, mas é importante. Então, o que acontece? No período clássico, a gente tem a ideia da nobreza, a ideia da oligarquia, aquela coisa toda.
Então pensa assim, eu sou um nobre. A nobreza se baseia principalmente no laço consanguíneo, a heráldica. Vou passando adiante. Então se há algo que eu vou passar adiante, o que justifica que eu sou importante hoje é quem estava na minha origem. Quanto mais longa é minha origem, quer dizer que mais tempo estou como nobre. Essa que é a ideia. A ideia da nobreza, além de ser a questão da classe guerreira e tudo mais, a justificativa, né, a legitimação do poder da nobreza vem do laço consanguíneo. Da fidalguia que eles falam, né, que é o filho de. Então eu como nobre, eu sou nobre, sou melhor que todo mundo, porque os meus antepassados são melhores do que todo mundo. E o sangue deles passou para mim. Essa era a ideia dos caras. E aí começa uma coisa interessante, que é o quê? Então eu, como pessoa que é melhor e tem meus antepassados melhor, eu quero ler e saber sobre quem? Sobre pessoas que são tão boas quanto eu, ou que são da minha família. Então, quando os reis, os nobres nessa época, eles eram os únicos que podiam encomendar livros, ou a própria igreja. Então eles encomendavam livros que eram do quê? Do próprio interesse deles. Livros que justificavam isso, livros que falavam histórias de quem? Do nosso passado. O Virgílio, quando ele escreveu a Eneida, a história da Eneida é uma maneira de legitimar, justificar a história de Roma, contar a história da criação de Roma de uma maneira mítica, mas principalmente ele cria um laço de relação sanguínea divina entre Afrodite, que era que o Virgílio, o Enéas, né, que era o personagem principal da Eneida, ele mostra o quê? Ele era meio filho de Afrodite. O pai dele era humano, a mãe dele era uma filha de Afrodite, era uma ninfa. Então o Enéas, em teoria, ele tem um quê? Ele tem um antepassado que não é só nobre, ele tem um antepassado que é divino. Deixa ele muito mais forte. Né? E o que ele mostra na Eneida? No Virgílio, o poeta, mostrou na Eneida que o Júlio César e o Augusto são descendentes do Enéas. Logo, eles também têm um antepassado que é divino. Sacaram a ideia? Então não é só falar, tipo, olha como Roma foi criada. Não, a obra, no caso, a Eneida, era uma obra extremamente engajada. Ela está ligada a um momento terrível de Roma, que é o momento em que o Augusto tomou o poder. Então o Augusto, eu tomei o poder. Para pensar da seguinte maneira, como que eu me legitimo no poder? Como que eu vou fazer as pessoas aceitarem que eu estou no poder? Além de ter um grande exército e matar um monte de gente, eu tenho também o quê? Um poema épico que conta a fundação de Roma, ligando diretamente a fundação de Roma a mim e ao meu passado divino. Então, culturalmente, eu massacrei a população com isso. Porque a população passa a me ver, né? Não necessariamente por, nossa, então ele é um Deus, não é isso, mas você entender a ideia? Vira um mito, vira uma... sei lá, passa a ser parte da cultura. Passa, não, mesmo que você não fala, esse cara é um Deus, mas você fala, esse cara é foda, entendeu? Começa a criar isso. E isso se manteve durante muito tempo. Até aqui. Por quê? Porque aqui a nobreza não está mais no poder. Aí quem que assume o poder? Quem lembra? Quando a nobreza deixa de ter o poder, qual é a classe que toma o poder? Né? A famosa burguesia. Né? Porque a nobreza, o poder da nobreza se baseia na ideia de que sou melhor, porque na questão do laço consanguíneo. E o poder da burguesia se legitima em quê? Grana. Só que se eu não preciso ter um monte de antepassados com um monte de grana para ser alguém, né? E aí, para que eu vou querer ficar lendo historinha de Aquiles? Para que eu vou querer ficar lendo historinha de fulano, ciclano e manter essa fatiaquada toda? Não. Eu quero ler as histórias das pessoas como eu. Então uma das mudanças que começa a se operar nessa época é justamente isso. Você começa finalmente a surgir outras obras, outras representações em que a ideia do herói não é mais o herói clássico, o herói que é um exemplo a ser seguido, o herói tal. Não, o herói
romântico, ele já é um herói normal. Ele é um herói que precisa evoluir agora. Ele precisa mudar. Porque como no classicismo, tudo se baseia no passado histórico, tudo se baseia no passado mitológico. Então, tipo assim, pensa assim, nos muito para trás mente, existiu o meu tataravô Hagen Reis, que matou o dragão de não sei onde. E aí eu conto a história do meu de 300 anos atrás. Mesma ideia. 300 anos atrás viveu Aquiles na Guerra de Troia. Conta a história daquela época. Sempre, você percebeu? Sempre que você vai contar uma história que é muito grandiosa, os caras jogam ela no passado. Repararam nisso? Você joga ela no passado e deixa ela no passado. Isso é Star Wars, né? Tá, é muito mais tempo, uma galáxia muito distante. Exatamente. É bem isso mesmo. Mas aí é legal, porque o que acontece? Qual que é uma diferença muito bacana? O herói clássico, ele se baseava numa ideia, que era a ideia que a gente falou do mito, tal, da verossimilhança, que era o seguinte: eu tinha o mito dele. O mito aí agora, mito pensando no sentido de histórias que eram contadas, não mito no sentido de antropologia. Como a gente falou, mito no sentido de antropologia é aquilo que cria a noção de realidade. Mito agora que eu falei é mito no sentido literário, que é o quê? É o mito enquanto um conjunto de histórias que contavam uma série de acontecimentos fantásticos. Tudo bem? Então, quando você falava do mito, tinha os mitos, né? Tinha as histórias, as narrativas, vamos colocar assim, desses heróis clássicos, eles eram dados de uma determinada maneira. Ele era colocado de uma determinada maneira. Então, se eu colocava Aquiles, eu tinha uma série de regras que eu precisava manter para aquele cara ser o Aquiles. Se eu tinha o Orfeu, eu tinha que fazer uma série de regras para que ele continuasse sendo o Orfeu. Ou seja, o personagem em si não evoluía. Ele era sempre a mesma coisa colocada em outra situação. Sacaram a ideia? Eu não era tipo assim, o Aquiles, por exemplo, a principal marca dele era o que eles chamam de irascibilidade, que é o Aquiles, ele tinha uma facilidade, como ele era muito poderoso, ele tinha uma facilidade muito grande para perder a cabeça. Ele perdia a cabeça com muita facilidade. Então, o Horácio, por exemplo, ele fala na poética dele, né, se você vai colocar no seu poema o Aquiles, né, coloque ele de uma maneira que o leitor vai bater o olho nele e vai lembrar do mito do Aquiles, vai reconhecer imediatamente que aquele é o Aquiles, pelas características principais dele. Então, e você não podia mudar isso daí. Porque se você mudasse, era como se você não estivesse mais representando o Aquiles. Sacaram a ideia? Então, eu vou colocar o Aquiles, mas se eu mudasse muito, eu fizesse o Aquiles do jeito que eu queria, não ia ser mais o Aquiles. Então, meu poema ia ser um lixo. Agora, se eu mantivesse, o Aquiles, ele é um cara que tem que ter, em algum momento ele vai ter que ficar nervoso. Senão, o leitor não vai reconhecer ali o Aquiles. Então era sempre o mesmo personagem, você pegava ele lá do passado, lá do mito, né? E jogava ele numa nova situação. Quando acabava essa situação, ele voltava ao mundo do mito. Diferente completamente do personagem romântico. O herói romântico, ele é o herói que evolui. Por quê? Porque a justificativa dele não está ligada no passado distante, longínquo, onde os cachorros eram amarrados no linguiça. Não. A justificativa dele está no fato, né, de ele ser uma pessoa normal igual a mim. Então, uma pessoa normal igual a mim, ele é uma pessoa que evolui, uma pessoa que vive. É uma pessoa que passa por... Tipo, ele não vai necessariamente matar a esposa e tomar o veneno da hidra, mas ele vai, tipo, se apaixonar por uma guria na esquina por causa de uma maçã do amor. E era isso que as pessoas começaram a querer ver. Um pouco do heroísmo no sentido que a gente está pensando, que é onde a gente quer chegar, que é a ideia do herói, propriamente dito, o cara com a espada, com o escudo e tudo mais, sobreviveu muito no romantismo nas releituras das novelas de cavalaria, do cavaleiro medieval, lembra disso? Quem quer conhecer ideias legais do herói romântico medievalista, né, que é o herói romântico que dá porrada, aí esse dá mais porrada do que o clássico, é interessante isso. O clássico que era pra dar porrada pra caramba, né? Porque todo mundo aqui jogou God of War. Todo mundo sabe que o Kratos bate absurdamente.
Só que não, quem dá mais porrada são esses caras aqui. São os românticos. Né? Por quê? Porque muda, vai ser muita coisa que muda, mas aqui sobrevive bastante coisa. A ideia, um pouco da ideia do herói que a gente tem, começa a surgir aqui. Começa a surgir aqui. Por quê? No classicismo, como a gente viu, o que justificava o herói era uma coisa. Aqui você não tem mais essa ligação direta com a ideia da família, da nobreza, aquela coisa toda. Então o que os caras começam a fazer? Eles começam a escrever histórias que tem muito mais função de entreter mesmo. Sabe, eu quero pegar um bagulho e escrever para o cara se divertir lendo, do que necessariamente para mostrar como a família dele era importante no passado. Quando começa a surgir isso daí, de onde eles começam a pegar influência? Da Idade Média, aí começam a surgir os cavaleiros, não do Zodíaco, tá certo? Aí surgem obras como, pegando também Cervantes, né? Pegando a referência do Dom Quixote de la Mancha. Surge, por exemplo, Eurico o Presbítero. Né? Quem quer ler histórias de cavalaria românticas e tal, é legal isso daqui. Assim, vai parecer muito chato na hora que você começar a ler. Mas é muito louco, porque, por exemplo, o Eurico Presbítero, você já conhece a história do Alexandre Herculano? Ele conta a história da defesa de Portugal quando os mouros tentaram atacar pelo estreito lá. Sabe, eles saíram lá daquele... tentaram atacar os árabes, né, os muçulmanos. Os mouros são os árabes do norte, né, são os muçulmanos do norte da África. Então os mouros vêm. Aí tem esse cara que é o Eurico, o presbítero, que ele é um homem, ele é tipo uma espécie de padre, né? E ele vê os mouros atacando a península. E aí o que ele faz? Ele resolve lutar do lado dos exércitos europeus, do lado dos exércitos da Espanha e Portugal. Só que ele não pode mostrar quem ele é, porque ele é um padre. Então o que ele faz? Ele usa uma armadura toda negra, cobrindo todo o corpo dele. E é muito louco, porque esse cara ele é o primeiro Batman. É sério, esse cara ele é o primeiro Batman, porque o Herculano, quando está descrevendo, por exemplo, a hora que ele se move, então ele vai falando que tipo, chega uma névoa junto com ele, então os pés dele meio que não tocam o chão. Ele é uma figura, vamos dizer assim, sobrenatural. Ele é meio fantasmagórico. Isso é muito louco, né? Só que às vezes a gente torce um pouco o nariz, porque tipo, literatura portuguesa, não é chata, né? Mas tipo, é bem louco isso. E tem outras, né? Tem Tocetas, As Brumas de Avalon, tem várias obras da época que dão essa ideia do quê? De trazer um pouco essa ideia do entretenimento. Nessa época começa a surgir. Onde que a gente vai pegar o grande herói? O cavaleiro medieval. No Brasil a gente teve também grandes heróis do romantismo, só que não tinha cavaleiro, então a gente foi buscar onde? Lembra disso? Os índios, o movimento indianista brasileiro. Vamos pegar o nosso passado glorioso nos índios, né? Que é muito legal, na verdade, né? O problema é que culturalmente a gente consegue enxergar melhor um elfo com uma armadura e uma espada enfrentando um dragão do que um índio com uma lança e uma tanga enfrentando um boitatá. Não é? Tipo, você imagina, por exemplo, o cara vindo correndo assim, pulando com a espada, assim, gritando Gryffindor e matando o bicho. Mas ele imagina, tipo, o índio vindo correndo assim com uma lança e matando uma sucuri. Normal. Nossa, infelizmente a gente bebeu muito de Hollywood, né? E de videogame. Mas E também o cinema brasileiro fez o favor de estragar algumas coisas. Se alguém tentou assistir o Guarani na escola, cara, o Guarani na escola, eles acabaram com tudo que tinha de legal no filme, velho. Tudo que tem de legal no filme eles tiraram no livro, porque é interessante isso. Agora a gente começa a falar justamente dessa ideia, do herói como a gente está vendo hoje, o herói que é visual, e começa a surgir aqui, porque olha só que legal. O Peri começa daí, né, que é o Márcio Garcia, já começa daí, começou errado, né? Começou errado, né? Mas o Peri no livro, por exemplo, ele anda com 2 pistolas, ele é um personagem visualmente muito louco, ele tem partes de armadura, é muito louco. No livro não, no livro ele fica andando lá com a tanguinha dele, né, e ele é um idiota. Aí eles tiraram toda a ação que tem no livro. O livro é cheio de ação. O livro tem um monte de porrada, tem uma hora assim, por exemplo, muito louco, que o Solar, né, que é o castelinho lá deles, é cercado por uma tribo que chama os Aimorés. A descrição dos índios, né, que ele fala que os dentes já não tem mais, a pele toda assim, cara, são os orcs do Tolkien. Você lê, a descrição deles é uma descrição monstruosa. Né, o Alencar mesmo, o
o autor fala, eles têm a pele toda esbranquiçada, o cabelo, os dentes são bem amarelos, todos destroçados, eles têm garras, né? E aí, olha a cena, como é que ele escreve. Vendo que está todo mundo cercado, o Peri, que é o principal, né, o Guarani, ele pega uma montante, não sei se vocês sabem o que é uma montante, né? Uma montante é uma espada de montaria de 2 mãos, aí ele vai correndo por cima das árvores, olha isso, cara, Rurouni Kenshin total, ele vai correndo por cima das árvores, ele cai no meio dos índios, dos inimigos, e a descrição do autor, o autor fala, e nesse momento todos o cercaram, cobrindo de sombras, mas de tempos em tempos via-se o faiscar da lâmina e os jorros de sangue. Então você imagina a cena, ele caindo, tchá, aí os caras vão vindo e você vê, tchá, 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 tchá. Muito louco, tirado. Não tem no filme. Não tem no filme, você fala, caramba. E aí, cadê a parte da hora? Aí você vai assistir, é um lenga-lenga dedoto, aí já pronto, matou, ninguém mais vai gostar. Se você já não gostava de ver o índio com a tanga enfrentando o boitatá, você vai gostar menos ainda agora, porque tudo que tinha de legal do índio, que é o índio que chegava e metia porrada em todo mundo, não tem mais. E aí? Entendeu? E aí? Mas aqui você começa a ter um pouco essa ideia do herói que a gente está acostumado a ver, né? Um cara que realmente vai lá e faz a diferença. Né? Tirado de onde? Do cavaleiro medieval. Mas quando? No romantismo. No romantismo eles vão lá na Idade Média e pegam essa ideia dos cavaleiros medievais, essa tradição que já existia, e trazem ela para essa visão dos heróis mega power. Então qualquer um que você for ler, o Eurico Presbítero, eu recomendo, é legal para ler. A linguagem é um pouco chata, mas é bacana. O Eurico Presbítero, o Guarani, vale a pena ler o Guarani? Vale, é um livro muito legal. Né? Tipo, como eu falei, é índio, é aquela coisa toda, mas é legal. Né? Tem um porquê de desistir disso, vale a pena ler? Vale. São livros que têm ideias legais. Porque ali você começa a ver os heróis que nós estamos mais acostumados a ver. Que é o quê? É o cara que vai lá e resolve. É o cara que vai lá e destroça. Posteriormente, né, essa ideia do herói que vai lá e resolve passa a ser associada também com a ideia do herói padrão. Do herói, vamos dizer, o herói protagonista. Porque nesse caso, quando a gente está falando do herói, aqui, heróis como Peri, heróis como Eurico, heróis como Siegfried, heróis como Tristão, né? Os romances começaram a surgir, a gente tem que lembrar que aqui a gente está falando já, começa a surgir a ideia do super-herói, vamos dizer assim. Aí já começa a ter uma modificação, porque aí já não temos mais a ideia do exemplo a ser seguido. Aqui nós temos a ideia daquele que vai além da capacidade humana. O Peri, por exemplo, é um absurdo. Ele arranca uma árvore com os braços. Então assim, o cara, você começa a surgir essa ideia do cara que vai além da capacidade humana. É nesse momento que começam a surgir as raízes, né, os frutos, para depois vão nascer os Gandalf da vida, vão nascer os Aragorn da vida, né, vão nascer os Crônicas de Nárnia e por aí vai. É nessa época que começa a fincar as raízes disso. Primeiro, a resgate dessa tradição medieval. O Tolkien não escolheu escrever sobre medievalismo porque tirou da cabeça dele. Ele já estava inebriado numa cultura, principalmente a cultura britânica, que tinha tem uma tradição de fantasia medieval, né, que vem, né, 1000 anos. Então você tem, e aqui o medievalismo na literatura ganha muita força aqui. Junto com ele, esse novo herói, que é esse herói que é um herói de ação, né? Vamos dizer assim, começa a surgir o herói que é mais fazer, né? E também, ao mesmo tempo, junto com isso, começa a surgir o herói mais dramático, que é o herói que é mais... que aí continua a ideia do cara que é o exemplo. Né? Que é o herói dramático, que é o herói tipo o Bentinho de Dom Casmurro. Esse cara, ideia? Ninguém aqui leu Dom Casmurro? Forçado. Hã? Forçado. Leu? Dom Casmurro é foda, um dos melhores livros já escritos na história. Isso é muito bom mesmo. Depois a gente até pode explicar o porquê que ele é bom, mas aí você já tem, porque o Bentinho, o que ele é? O Bentinho, ele é um cara mimado pela mãe,
né? Mal criado, né? Que acabou com a vida da mulher que ele amava, porque ele tinha um ciúme doentio, e aí ele escreve um livro tentando te convencer de que ele estava certo, quando ele mesmo não é capaz de aceitar que ele estava certo. Isso é a história de Dom Casmurro. Não é se a Capitu traiu ele ou não, a história é essa. Ele não tem certeza se ela traiu ou não. Então, só que ele, como ele ficou enciumado e fez uma cagada gigante, ele escreve um livro tentando te convencer de que ela traiu. Por quê? Porque ele quer se convencer. E a grande sacada, esse é um pouco do problema que começa a surgir aqui, e depois um pouco mais pra frente, que é o quê? Um problema é que eu digo assim, uma mudança. Porque nessa hora eu tenho um narrador que brinca com você. Esse é um narrador que não dá para confiar. Se você pegar, por exemplo, numa obra padrão, o cara fala uma coisa para você, tipo, o Ricardo estava na festa. O Ricardo estava na festa, acabou. Você sabe que isso é verdade. Agora o Dom Casmurro, ele é tão problemático que é um narrador que você não confia nele. Porque o tempo todo ele está entrando em contradição. Isso é uma sacada que, por isso que o cara era gênio, né, na hora de escrever. A história em si é tonta, tipo assim, é um cara que ele era totalmente apaixonado por uma mina, e a mina, nasceu um filho dele, e o filho dele tinha a cara do melhor amigo dele, e aí ele encasquetou que a mina tinha traído ele e meteu o pé na bunda dela. Só que ele ficou se arrependendo o resto da vida porque ele não tinha certeza, e ela negou a vida inteira. Essa é a história de Dom Casmurro. Isso não é uma história legal. Porque o que importa não é a história, o que importa é como ela é contada. Né? E aí isso é bacana do Dom Casmurro. O modo como ela é contada é fantástico. Aí então é que é a diferença, né, de tipos de literatura. Por exemplo, na poesia clássica, as histórias são animais. O Aquiles lutando contra o Heitor, só que aí eles caem em outro problema. Vai ler lá pra você ver se é legal. Não é divertido de ler. A visão que nós temos hoje dos heróis clássicos lutando, derramando sangue para todo lado, é a visão que teve a partir de releituras do cinema, de jogos e outros caras que romancizaram a bagaça. Se você for ler a obra original, o poema, tem lá, só ir lá e ler. Vai ver para você ver se ele é divertido igual ver o joguinho. Não é. Tem um professor que ele chama João Adolfo Hansen. O cara é muito bom, assim, ele é o maior especialista de arte de barroco e classicismo do Brasil. Né? E ainda aí, por sinal, ele está na minha banca, eu estou com medo dele, embora ele seja muito gente boa. O João Adolfo Hansen, ele fala, hoje o livro clássico, o texto, a obra clássica que a gente fala, obras que são principalmente de 1800 para trás, muitas vezes, e quando muito, você tem um interesse arqueológico nela. É como um arqueólogo, só que é um arqueólogo textual. Qualquer um que fala que não, eu me divirto lendo, mentira, não é divertido ler. Você só vai se divertir se você for um estudioso. Porque aí você fala, nossa, olha isso, como estudioso, olha, descobri isso. Mas tipo, você pegar e falar, não tenho nada para fazer, eu vou ler aqui a Eneida. Não é legal. Não é legal. Entendeu? Aí não só a Eneida, tipo, Divina Comédia, é um inferno para ler. Eu tentei desistir. Pesado, né? Paraíso Perdido, pesado, né? Beowulf, pesado. Tudo isso daí são obras que não são simples de ler. Né? Só que as histórias são muito loucas, as leituras que deram para as histórias são muito loucas. Até os Lusíadas têm uma história muito louca. Só que vai ler lá para você ver se é divertido. Não é. Né? Porque eram outras ideias que estavam em voga ali, tudo uma coisa assim. Essa ideia aqui de deixar a coisa da hora, de ter uma descrição legal dos caras entrando em porrada, começa só aqui. Porque o jeito de narrar muda, entra a questão do romance, né? A gente começa a escrever romance, não mais poesia. Começa aqui. Então aqui que começa a surgir essa ideia do herói que vocês acham da hora. Lendas arturianas, por exemplo, são explícitas, né, cara? Você pega as versões antigas, francesas, chato, clássico, é chato pra cacete. Você pega as versões românticas, Thomas Mallory, nossa, aí são da hora, lógico, porque aí são aquelas obras que o cara pega a espada e sai destroçando, né? O lança lá, nossa senhora, o cara é um destruidor. Tem uma, por exemplo, que ele é citado o tempo todo no Don Quixote, o Amadis de Galta. Né? Você vai ler Amadis de Galta, nossa, cara, é um negócio muito chato, velho. Nossa, é um negócio muito chato, cara.
Entendeu? O Don Quixote é legal pra caramba, isso que eu não entendo. Don Quixote é muito bom, né? Muito bom. Né? Tudo bem que é o mais legal de ser de Don Quixote, que você fala assim, nossa cara, esse cara antecipou o Chaves em 600 anos. É sério, você vai ler e você fala assim, nossa velho, porque assim, as piadas, algumas ideias, você fala, nossa, esse cara 600 anos antes, o cara já tinha uma... Né? Primeiro romance escrito na história humana, romance que não fosse, né, de cavalaria original, né? Ele escreveu primeiro romance, colocar, romance que o personagem não era alguém, não era sério, né? Não era sério assim, não era um personagem real ou pseudo-real, e o primeiro personagem da história da humanidade escrito em romance era um louco. Eu acho que isso diz muito sobre nós, seres humanos, né? Mas tudo bem, né? Mas então, aí aqui a gente começa a criar essa ideia do herói que é legal, o herói que tipo, nossa, ele vai lá, resolve, pim, pum, pof, aquela coisa toda, né? E aqui começa a ideia das releituras, vamos pegar os heróis e fazer releituras. Né? Posteriormente, nós temos um regresso, e isso é o mais bizarro de tudo. Né? Nós temos um regresso baseado em uma bifurcação. Hoje, por exemplo, então, qual que é a ideia do herói aqui, como é surgir? O herói é aquele cara que vai além do humano, ele é alguém sobre-humano, ele é alguém que faz atos que ninguém consegue. Começa a surgir já um pouco a ideia do super-herói, vamos colocar assim. Mas continua também a ideia do exemplo, o cara que é uma referência, o cara que é uma representação de algo humano, de outra pessoa, aquela coisa toda. Mantém-se tudo isso daqui ainda, contado de maneira diferente, por razões diferentes, como nós vimos, mas ainda temos ideia de herói e tudo aquela coisa toda. E aí é muito interessante, porque assim, enquanto aqui o princípio fundamental é a ideia do herói que muda, o herói que se recria, o herói que passa por uma vida, porque lembra, aqui o herói está lá no passado mítico, eu pego ele, jogo ele numa situação, resolvida a situação, devolvo para lá do jeito que ele saiu. Né? Aqui não, aqui o herói passa a ter aquela ideia da evolução. Então o cara, ele começa de um jeito, ele vai tomando porrada, até que ele aprende outra coisa na vida. Normal. Como somos nós. Né? Tanto que a ideia de personagem, eu acho isso muito legal, né? A ideia de personagem vem da palavra persona, que quer dizer máscara. Né? Na época clássica era bem legal isso, porque não sei se vocês lembram do teatro grego, o cara colocava uma máscara, essa máscara representa o personagem. Então eu coloco a máscara do Aquiles, e o que é legal, na época você batia o olho e você sabia quem que era cada um dos personagens. Pela máscara já sabia quem que era. Isso era muito louco. Porque como a gente disse, o herói era uma representação baseada nesse personagem mítico, nessa coisa mítica. Então você batia o olho e você já sabia quem que era o cara. E era uma máscara e tal, só que assim, eu usava a máscara do soldado, por exemplo. O soldado, ele era beberrão, corno, sempre, eu acho impressionante isso. Todas as comédias que aparecem um soldado em Roma, o soldado é corno. É sério. Ele é um personagem que ele é um beberrão e ele é corno. E normalmente a trama gira em torno dele tentando tirar uma prostituta que é o amor da vida dele das mãos do cafetão. E enquanto isso, a prostituta e o cafetão estão combinando como tirar dinheiro dele para fingir que ela vai com ele. E aí cria-se várias, nossa, tem umas 5, 6, 7 comédias famosas romanas que se giram em torno disso. E o que era legal, então você bate o olho, o que você vai esperar do soldado? Que ele seja beberrão, que ele seja bruto, né, meio estúpido, que ele seja corno, ou ele seja traído em algum momento. Você já bate o olho e já sabe isso. Porque o personagem ele era baseado num tipo. Ou, no caso, num mito. Quando era um personagem sério, tipo Aquiles, do mesmo jeito que você olhava pro soldado e esperava dele certas coisas, o Aquiles, você olhava pro Aquiles e esperava dele certas coisas. A máscara já dizia quem ele era. Agora pensa que no romantismo, o personagem começa com uma máscara, mas durante a história a máscara vai mudando, porque ela vai sofrendo influências diferentes. Então não necessariamente o personagem que começa está igual ao que termina. Você reconhece ali a máscara original, mas imagina que ela está toda coberta de porrada, sujeira, sangue e tudo mais. Porque a vida dele passou por ali. Isso começa a ser muito forte aqui. Porque, como eu te disse, a burguesia queria ver histórias de pessoas como nós. E pessoas como nós passamos por uma evolução da vida.
Concorda? O que nós somos hoje não é o que nós éramos ontem. As experiências nos mudam. Enquanto que a nobreza é pura tradição. A nobreza é pura tradição, porque o que importa é a linha, né? O que importa é meu antepassado. Né? Não que a relação nobreza e burguesia seja a única ruptura que teve infinitas. Esse período da história humana é o período mais importante até agora. Talvez só perca para a Segunda Guerra Mundial, para o período das guerras. E há controvérsias aí. Né? Mas entendeu? Então você tem aqui um momento de ruptura que é importantíssimo. Porque aqui muda-se principalmente o modo de pensar do homem. Só que não é tipo, opa, pensamos tudo muito diferente. Não, é um negócio que vai gradativo. Começou antes. Então, mas uma das maneiras de se pensar para o que importa para nós, o recorte que importa para nós, que é a ideia do herói, essa ideia de burguesia e nobreza cabe. Né? E para nós começa a surgir essa ideia do que, eu quero ver histórias do cara como eu quero ver história de alguém que evolui, eu quero ver história de alguém que passa por experiências como eu. Ou como eu passaria por uma experiência dessa, uma experiência nova, tipo, como seria se eu fosse para a guerra? Né? Por exemplo, nessa época, quando aparecia as histórias de guerra, não era levado em consideração, por exemplo, todo o trauma, a ideia do trauma de guerra, por exemplo. Diferente do que acontece aqui no romantismo com Os Miseráveis, por exemplo, do Victor Hugo. Que você tem lá o tempo todo o Jean Valjean mostrando, né, a questão dos traumas do personagem. É um personagem que mudou mesmo, né, ele era um biltre, aí ele vai mudando. Então assim, a gente tem várias maneiras de começar a ver isso daí. Várias coisas começam a operar, mas essa ideia do herói, né, que não está mais ligada àquele tipo, né, a máscara não é mais fixa, a máscara agora ela vai rachando, ela vai trincando, ela vai perdendo pedaços no decorrer da trama. Então é aí que acontece essa bifurcação. O que é mais bizarro é que depois, posteriormente a isso, na década de 60, 40, quando começam a surgir os super-heróis, nós temos um retorno a isso daqui. Porque, por exemplo, quantos anos faz que se escrevem histórias do Batman? Entendeu? 70 já? Primeiro Batman de 36, não é? Primeiro Detective Comics. É, né? Mais Por aí mesmo. Hã? Já deu mais tempo. Então, um personagem tem tanto tempo. O que nada mais é, o que simplesmente é feito? Pode ver. Você bate o olho no Batman, você reconhece que ele é o Batman. Por quê? Vamos lembrar. Quais são as características do Batman que são inalteradas? O uniforme dele sempre lembra, sempre mais ou menos o mesmo. Você tá falando visualmente ou... Geral, vamos pensar geral. O trauma dele. O trauma de infância dele. Então ele sempre é o Bruce Wayne, os pais dele sempre morreram jovens. O que mais? Morcego. A ideia de morcego. Ele ser milionário. Ele ser milionário. Não tem superpoderes. Não tem superpoderes. Quer dizer, ele tem o maior poder de todos, né? O dinheiro. Mas ele também não mata. Batman não mata. Né? Então percebam que há 70 anos todo mundo que vai escrever sobre o Batman pega esse Batman que está lá na criação dele, joga numa situação, o Batman resolve essa situação, o que é feito logo em seguida? Eu devolvo ele ao lugar original dele. Em que sentido? Eu não mudo nada. E assim como o padrão clássico, se alguém muda, todo mundo fica emputecido. Exatamente. Se você parar para pensar, se alguém, por exemplo, muda, nossa, é o fim do... Fini de la époque. Né? Você já viu o Flashpoint? Eu só vi o desenho, né? Tipo, que os dois Flash, não sei o que lá, eles tipo, meio que vão uma outra dimensão. Aí o Batman tira, mata, e depois você fala, que merda é essa? Depois você vê que é outra coisa e tal, mas a primeira noção foi essa. Provavelmente assim, eles fizeram uma outra dimensão. Se a galera tivesse gostado, eles iam lançar tipo Batman dimensão alfa. Terra desses troços. E ia continuar. Mas é interessante isso, porque os super-heróis, na verdade, é que o Batman é mais fácil de ver, porque o fato dele não matar é um tabu muito forte para ele. Né? Mas todos eles seguem essa estrutura. Entendeu? É a mesma ideia do classicismo. Eu vou lá, pego o personagem, trago ele e modifico e coloco ele numa nova situação, mas nunca muda a personalidade, nunca mudo ele de fato. Isso agora com os Cavaleiros do Zodíaco.
Eu vi o pessoal reclamou bastante do filme, por alguns conceitos, sobre o Máscara da Morte. Ah, verdade, eu vi isso daí, falaram que ele virou meio... meio. Estavam o pessoal defendendo bastante, falando que ele fazia isso no mangá. Só que muita gente consumiu o anime e não o mangá, né? E aí foi essa mudança de você trazer pro anime uma coisa, sendo que no mangá era de outro jeito. Né? Legal, ó, porque isso daí cai justamente na questão que a gente estava falando. Né? Isso daí é poética clássica pura. Isso daí é Horácio, isso é Aristóteles, é os caras falando assim, se você não mantém o mito do personagem, se você cai num negócio chamado, passa a ser inverossímil. O personagem não parece real. Não real no sentido tipo, nossa, Máscara da Morte na realidade, não. Mas como ele era na criação dele, na ideia dele. Isso é poética clássica, esse é exemplo clássico de poética, que é o quê? Peguei o Máscara da Morte, que a concepção dele, a única diferença é que em vez de você, no classicismo, em vez de você pensar que era um negócio feito na década de 80, era uma coisa mitológica, uma lenda, e na lenda o personagem era daquele jeito. Na lenda, o Máscara da Morte era aquele cara frio, calculista, do anime e tal. Duff Moscou. Eu adorava assim, em japonês, achava muito bom. Duff Moscou. E aí você tinha isso daí. Quando isso foi mudado na nova representação, ninguém gostou. Por quê? Porque soou inverossímil para aqueles que conheciam o mito original. É a mesma ideia. Era assim que a coisa caminhava naquela época. Nos muito para trás mente da história. A ideia é essa. Batman, vários personagens. É que no caso do Cavaleiro do Zodíaco a gente teve duas versões, né? Pô, mas agora pensa no Batman, velho. Melhor, pensa no Batman, não, pensa no Aquiles, né? Porque tipo, a gente deu Aquiles aparecendo de tempos em tempos aí na cultura nossa há muito tempo. Muito tempo. O último foi o do Brad Pitt, né? Que aliás é meio triste, né? Porque o Aquiles original ele tinha que ser o Schwarzenegger, né? É sério, a descrição, o Aquiles no poema, ele é uma máquina de matar. Ele é um trator com duas espadas, entendeu? Aí qualquer Brad Pitt, né? Ele lembra que ele fazia beicinho? Ele fazia beicinho pra tudo, né? Então umas coisas legais no Troia, por exemplo, não sei se vocês repararam. Quando o Aquiles está lutando, de tempos em tempos ele para, ele dá uma espadada, ele fica uns meio segundo parado. Já repararam nisso? Isso foi um detalhe muito carinhoso do diretor de ação, porque de tempo em tempo Aquiles para. Por quê? Para representar aquelas frisas gregas, que é aquela representação da lança. Então ele dá o golpe, ele fica parado um tempo para ser como se fosse aquela coisa dos vasos. Entendeu? Uma baita de uma direção de arte. O filme é uma bosta, mas é uma baita de uma direção de arte. Né? O Heitor, por exemplo, ficou muito bom, né? O Troia tinha tudo para ser um filme legal, não foi, mas tudo bem. Faz parte. Mas você entendeu? Olha que maluco isso, cara. Hoje a gente tem um processo que volta a acontecer que era comum há mais de 2000 anos atrás, velho. Há 2500 anos atrás os caras já faziam isso. Né? De tipo assim, não gostei do Aquiles, cara. O Aquiles não é assim. Pô, todo mundo escutou as historinhas quando a gente era criança. Mesma coisa. Entendeu? Mesma ideia. Batman? Não, isso não é o Batman. Isso não é o Batman. Porque, por exemplo, faz 70 anos que o Batman tá aí e depois que assumiu ele nunca matou ninguém. E aí? Aí eu te pergunto, né? E aí? Se bem que eu tenho quase certeza que nesse filme ele mata alguém e isso passou batido. Vocês repararam nisso? Eu prestei atenção também, mas tem a hora do filme que você esquece de ficar prestando atenção do que você quer assistir o filme. Exato, cara. Tem uma hora, assiste esse filme de novo, confirma pra mim quem for assistir aí, vier em outra palestra, confirma pra mim. Sabe aquela hora do final que a mina tá indo com o caminhão? Aí ele pega assim a nave, coloca de frente e metralha a frente do caminhão. Não sei se vocês lembram dessa cena. E depois quando ele abre a porta, a Talia al Ghul tá morrendo. Então, em teoria, foi ele que metralhou mesmo a Talia al Ghul. Repara nisso. Isso passou batido. Passou batido, a galera, ninguém atinou pra isso. Mas repara nessa cena. Repara nessa cena. Batman passou fogo nos caras, velho. Ficou até interessante, porque dá a ideia do desespero, né? Não, tipo, ele abandona, né? Portanto que é o último. É legal. O Chris Nolan fechou, passou a régua, né?
daria pra ser, mas é aceitável, melhor até aceitável do que o que aconteceria Batman não matar ninguém. Tipo, nessa hora ele mata alguém, metralha lá aquela galera, aí tipo, meu, acabou, tem que fazer isso acontecer. E tanto que depois ele fala, pronto, agora eu não sou mais o Batman, e assim aposenta. Então até faria muito sentido, tipo, não, já era, superei. Só que se isso fosse o lado do filme, tava bom, né? O problema é que o filme, assim, você cria um baita de um personagem vilão, você passa 45 minutos mostrando como esse personagem é legal, pra nos 5 minutos finais você mostrar que na verdade ele era um idiota. Como assim? Vocês assistiram esse filme? E assim, eu sempre falo, esse filme é antigo, se a galera vem na minha palestra e não assistiu, desculpa, vão receber spoiler. Batman Dark Knight Rise. O Bane, por exemplo, ele é um baita de um personagem. Ele é colocado, meu, ele é legal, ele dá da hora, ele é um personagem frio, calculista, ele é um personagem muito bem construído. Pra chegar nos 5 minutos final do filme, você desmontar que não, e na verdade ele era um paneca, ele é um pamonha. What the fuck? Isso é uma coisa ruim. Mas é justamente nessa questão, quando a gente fala, por exemplo, vamos desconstruir a ideia do herói. Que agora entra essa brincadeira do que? Como que a gente faz para ver essa desconstrução? É justamente quando a gente fala de mito do herói ocidental, então o que a gente tem? O que é o mito do herói ocidental? São essas ideias que a gente, resumindo, vamos pensar um apanhado, porque é difícil de falar uma ideia precisa. Mas de uma maneira geral, a gente percebe o quê? Que a ideia do herói é sempre ligada a uma questão do exemplo, não necessariamente por razões diretas, né? Ele pode ser uma exemplificação de um valor ruim. Não que o personagem seja uma pessoa ruim. Normalmente os personagens são pessoas boas, são pessoas legais. Só que por razões escusas, eles são levados a fazer coisas que não são tão legais. Né? E é nessa hora que você tem esse problema do herói mostrando o exemplo. Nem que seja o exemplo que você não deve fazer, mas é um exemplo. Ao mesmo tempo, a gente tem também aquela visão do herói superpoderoso, que começa a se fortalecer, né, no romantismo, mas já tem na Idade Clássica. Só que a Idade Clássica eles brincavam com isso de uma maneira diferente, porque eram heróis superpoderosos que sofriam de maus, todos eles tinham traumas. Então o cara ele era o guerreiro, mas ele ia lá, tomava umas lá, enchia a cabeça de cachaça, ia lá e depois matava todo mundo. Aí ele falava, putz, bosta. Né? Então você tinha essa outra construção. Né? Tudo bem, mas sempre essa ideia que a gente falou, do herói enquanto exemplo a ser seguido e tudo mais. Né? Por outro lado, a gente tem a questão do anti-herói. O anti-herói ele não é um vilão. Primeira coisa que começa. O anti-herói, ele é o cara que faz as coisas que o herói faz, mesmo que sejam coisas ruins, só que ele não é gente boa. Basicamente é isso. O herói, você pode ver, o Peter Parker é muito gente boa, não é? O Superman é muito gente boa. O Wolverine já não é gente boa. Frank Castle muito menos. Mas eles fazem mais ou menos a mesma coisa, não é? É a ideia do anti-herói. Mata o vilões, né? Trocando em miúdo ele mata vilões, né? No caso da literatura, é a mesma ideia, só que aí não tem os vilões para eles matarem. As pessoas têm pensado, você tem que lembrar disso. Né? Não vai ler, tipo, sei lá, o Vermelho Negro lá do Stendhal esperando achar o momento que o Julian Sorrell vai matar alguém. Não tem vilão. Mas o Julian Sorrell é um anti-herói, é um personagem totalmente movido pela cobiça e pela ganância. Alguém já leu o Vermelho Negro? Que é um livro muito bem interessante, é um ótimo personagem. Quem quiser ver assim, a ideia de personagem, a ideia de construção psicológica do personagem, é muito bom. O Vermelho Negro tem uma parte que é muito engraçada, que é uma parte que o Julian Sorrell ele é um ninguém que quer ascender socialmente, basicamente isso, ele é um alpinista social. E aí tem uma hora que ele vai duelar com o cara. Ele desafia um cara para um duelo, lá no que o cara fez, ele se sentiu ofendido, ele desafiou o cara para um duelo de pistolas. E aí ele tá lá, ele tá pensando, né, puta, duelo, nossa, que legal, não sei o que, não sei o que lá. Aí vai na hora do duelo, o cara, pá, dá um tiro nele, machuca ele, cai a arma no braço dele, aí o cara entrega a pistola pro mordão, chega lá pra ele e fala assim, você tá bem? Aí ele fala, não, eu acertou meu braço, não, vamos lá, vamos tomar alguma coisa. E leva pra tomar alguma coisa. Aí ele fala assim, isso é um duelo? Acabou já?
e acabou mesmo. Tipo, quando acabava o duelo, acabava tudo. E o cara, tipo, acho que é aquela coisa, né? Ele até brinca com essa ideia do, o duelo. Não, cadê um tiro no braço dele? Pô, beleza, tô indo embora. Né? Então vale a pena dar uma olhada nesse livro para você ver a questão da construção do personagem. Porque isso é um problema da ideia do herói, quando a gente esquece o herói como isso daqui. Herói, no sentido original da palavra, é o protagonista. É o cara que o leitor acompanha, porque é o cara de qual eu vou tirar meus exemplos, ou passar as minhas lições, ou passar a minha visão de mundo. Quando nós esquecemos disso, e passamos a pensar herói como o cara que faz coisas da hora, né, nós também caímos no problema que é qual? O herói ele só precisa fazer coisas da hora, ele não precisa pensar, ele não precisa ser ninguém, ele só precisa ser um avatarzinho com uma roupa da hora que enche todo mundo de porrada. Sabe quem faz muito isso? Que tipo de produção que vocês conhecem que é especializada em fazer personagens que são visualmente legais, lutam pra caramba, mas malemar conversa e quando conversam são uns idiotas? Só digo uma coisa, mais ou menos 70%, 80% dos mangás e animes que vocês pegarem pra ver são isso. Por quê? É os tipos de composição deles. Tem coisas boas? Coisas muito boas. Mas se você pegar, eu lembro claramente, quem lembra de X? Vocês lembram de X? X é velho, né, velho? Nossa, é pesado. X é velho. Mas X é muito louco, porque tipo assim, no X sempre tem alguém, cara, sempre tem vento, é muito louco, isso sempre tem vento, porque aí o sobretudo do Kaguya tem que esvoaçar. E ele sempre tá parado assim, com o sobretudo esvoaçando na frente de uma lua cheia, gigante. Aí você vê a descrição do personagem, é tipo assim, uma puta de uma história traumatizante e tal, não sei o que, beleza, tal. Você fala, nossa, esse cara é muito da hora, o personagem é muito louco. Aí você olha o visual dele e fala, nossa, esse cara é muito da hora. Ele é o herói mais da hora que eu já vi na minha vida. Aí você vê ele lutando, você fala, putz, ele é muito da hora. Aí você vai ver ele fazendo outra coisa que não lutar. Aí é uma bosta. É horrível, porque a única coisa que ele faz é... E pronto. Goku mesmo, ele era um idiotinho. Quando ele não estava lutando, parecia se comportava como uma criança. Sim. E sempre buscando uma nova luta. Só isso. Não, Dragon Ball chega a dar raiva, né? Dragon Ball, que nem Cavaleiro do Zodíaco, como é o nome do criador de Cavaleiro do Zodíaco? Eu não lembro o nome dele. O Cromada, quando foram perguntar pra ele o que ele estava pensando quando ele criou o Cavaleiro do Zodíaco, ele falou assim, eu queria criar uma história onde adolescentes que lutassem em karatê e enfrentassem as forças do mal, sem nada de sentimento. Ele falou isso, cara. E eis surgiu o Cavaleiro do Zodíaco. Você não lembra essa entrevista dele? Eu procurei, ele falou isso. Eu criar uma história de... Eu não lembro se ele falou 5, mas eu queria história de uns adolescentes que lutassem em karatê e enfrentassem as forças do mal, mas eu não queria sentimento. E aí criou o Cavaleiro do Zodíaco. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que é fato. Com exceção de um ou outro anime, os animes eles são feitos, o mangá, muitos eles são feitos para serem visuais. Para serem visuais e para terem muita ação. Hoje isso está mudando um pouco. Né? A gente teve um problema com isso, que foi o seguinte, quando a Akira fez sucesso aqui no Ocidente, as pessoas não entenderam direito por que a Akira fez sucesso. Né? A Akira fez sucesso pela história, pelo todo da obra. Mas alguns japoneses malucos acharam que ele tinha feito sucesso pela quantidade de violência que tinha nele. Então se você pegar do período pós-Akira até o começo da década de 2000, 2000 e pouco, era recheado de animes e mangás recheados de violência. Você pega o Lion Man, Beastman lá, Berserker, você pega esses animes dessa época, cara, eles eram recheados de porradaria, pancadaria e sangue. Mas principalmente o que? Visual. O personagem de anime ele começa feito pelo visual. Você faz, desenha. Você desenha ele, você criou ele. Não tem um psicológico muito aprofundado. No Gekiga, né, que é o mangá mais adulto e tal, já tem já. Só que aí assim, o visual é muito forte. Você pega Vagabond, por exemplo, o traço daquilo é absurdo. Só que a profundidade do personagem é muito maior, tá? Assim, sai desse foco só da violência ou só do sexo, coisa do tipo. Você tem que nem você pegar no Gekiga, que nem o Vagabond, que você falou, uma melhora significativa. Bem assim, de longe, melhora muito.
Só que ainda, ele falou, realmente, ainda tem uma concepção muito forte visual do herói. Né? Mas isso não é isso não é mérito dos mangás, galera. Isso, tipo, se eu pegar HQ, isso é tão ruim quanto. Né? O Batman, ele é um personagem que soa um pouco psicologicamente mais interessante, porque ele tem o tempo todo, ele está o tempo todo narrando em off. Então você consegue ter uma visão da ideia do personagem, do que ele está pensando e tal, que dá uma ilusão de profundidade. Mas se você for parar a pensar, os personagens de HQ são tão vazios quanto. É que o Batman também tem aquele lance da catarse, que tá falando. Por exemplo, tipo, a motivação que ele leva adiante a vida inteira foi provocada por um negócio pesado, a morte dos pais, o assassinato dos pais. E a do Superman? O Superman não tem uma motivação, puta foda, se for pra pensar. Então acho que por isso que o Batman parece que ele é mais próximo da gente que o Superman. O Batman ele seria um personagem maravilhoso se ele fosse igual Duas Caras foi no segundo filme. Ele é um vigilante que aparece, faz um monte de cagada e depois morre ou vai embora. Bom, isso é lindo. Que aí seria plenamente justificável. Você quer ver um exemplo de super-herói trabalhado de maneira não heróica, que é um filme que não fez muito sucesso, mas é um filme que mostra o herói de uma maneira muito legal, Corpo Fechado. Vocês assistiu o Corpo Fechado do Bruce Willis, do M. Night Shyamalan? O Corpo Fechado, por exemplo, ele mostra uma ideia de super-herói bem interessante. Ele tipo assim, nossa, ser herói é uma bosta. Tipo, o filho dele odeia ele, o casamento dele tá indo pro quiabo, tudo dando errado, sabe? Você não vê, mas o Spider-Man você vê um pouco isso, né? Tipo, ele tendo que se ferrar pra ver uma sombra, mas não é pesado, né? O maior da história. O M. Night Shyamalan, isso foi uma desconstrução legal do herói, porque ele pegou a ideia do herói, o cara, porque o personagem é mega poderoso, ele é imortal praticamente, né? A não ser que você joga ele dentro d'água. Nem sempre se acerta, né? Não se dá pra acertar em tudo, né? Mas é um personagem que é praticamente imortal, um cara mega foda e tal. E o que ele pegou? Ele pegou pra mostrar o cara combatendo o crime. Ele pegou pra mostrar todo o drama dele nessa questão de, pô, será que eu sou um super-herói mesmo? Será que eu não sou? Do cara virando super-herói. Ele colocou muito verossimilhança nisso. Então ficou mais próximo daquela ideia do personagem não heróico, do personagem dramático, né? Um personagem mais próximo do Bentinho, um personagem mais próximo da novela. É um cara que é o quê? É o cara que ele tem uma vida que é problemática, né? Ele tem uma coisa problemática. Isso está acontecendo, por exemplo, também em outras tramas. Game of Thrones é um exemplo absurdo de desconstrução de heróis. Né? Só tem filho da puta. Sim. O único cara que era o herói correto, que era o cara que era honesto, que era o cara que fazia tudo certo, morreu na primeira temporada. E isso é muito interessante, porque isso, simbolicamente, representa o quê? Não espere encontrar aqui o romantismo básico. É um aviso, né? É um aviso. Tipo assim, sabe esse cara aqui? Porque assim, qual é o primeiro personagem que todo mundo fala? Esse cara é o principal, esse cara é o cara que eu gostei. Todo mundo gosta de quem? Ned Stark. Por quê? Porque ele é o exemplo, ele é o cara que faz de tudo para fazer o bem, ele é o cara que é bondoso, ele é o cara que é supimpa, e aí ele é o cara que morre. Virou tudo carne, esse vídeo. Mesma ideia. Entendeu? E nisso, o que o George Martin está falando para você? Meu irmão, esquece esse negocinho de lenga-lenga. Isso daqui não é um livrinho de vampirinhos que brilha no sol. Desculpa a referência, eu tenho problema. Não é coisa do herói americano. O herói americano pode ser o que for, ele não morre, né? Sempre tá lá. Porque qualquer filme que se o herói morrer no final, você tipo, que gosta de filme, né? Tipo, que isso e tal. A gente não aceita. E já o Game of Thrones ficou tipo, bem diferente. O Game of Thrones, assim, desculpem os fãs de Crepúsculo, mas é que assim, eu tenho um problema muito sério com Crepúsculo. Não pessoal, crítico. Pessoalmente até gosto, mas assim, crítico não dá. Tem falhas muito graves. Mas a questão do Game of Thrones é fantástico isso, porque tipo assim, ele cria esse cara e é muito legal porque até o último momento você acha que vai aparecer alguém e vai chegar o filho dele, os caras tipo Assassin's Creed, mano, os caras vão arrancar os gorros assim e salvar ele no último momento. Só que não, ele morre.
como assim, velho? Tipo, você tem noção de como isso foi traumatizante para as pessoas na época? Né? Meu pai, por exemplo, meu pai ele é muito cegado, assim, ele não é um cara que assiste muita televisão, assim. Aí ele foi assistir Game of Thrones e ele falou, rapaz, tô gostando disso daí, né? Assistiu o primeiro episódio e falou, puta bom, né? Pô, legal pra caramba. Aí ele começou a acompanhar. Aí quando morreu o Ned Stark, ele ligou pra mim e falou assim, Ned Stark morreu. Eu falei, morreu, pai. Aí ele, nossa, rapaz, eu nunca esperava isso. Mas morreu mesmo? Eu falei, morreu, pai, não volta mais. Nossa, rapaz, mas e agora? Tipo assim, e agora? Quem é o principal? Entendeu? Porque e ele não era o principal, essa é a Então, mas daí a Sansa e o Jon Snow, eles meio que tomam o lugarzinho dos heróizinhos ali, porque eles não são ruins, né? Mas é legal isso, porque o Jon Snow, que nem, por exemplo, ele trai todo... É que assim, ninguém leva a sério, né? Porque tipo assim, Jon Snow foi lá e traiu os votos dele pra dar uma catracada na Ygritte. Né? Mas aí você fala assim, beleza. Mas todo mundo fica, Jon, vai, pode ir, não vai dar nada. É isso, velho. Né? Aquela coisa, o público torceu pra ele fazer isso. Né? Mas é porque, na verdade, aí foi uma falha um pouco. Né? A série não soube explorar tão bem a questão dele, né? Dele com ela. O primeiro amor dele. Não soube explorar tão bem quanto poderia. Mas é interessante, porque é um personagem dilacerado, né? Ele, ao mesmo tempo, ele quer ficar com ela e fugir disso, mas ao mesmo tempo ele matou o Corey meia mão para poder fazer, sabe? Então tem aquela coisa, meu Deus. Né? E depois também você já não fica mais esperando tanto dele ou da Sansa, porque já quebrou aquele paradigma. Já, do herói. Já era. Perfeito e imortal. A Daenerys, por exemplo, muita gente achou que ela ia ser a nova personagem bondosa, né? Porque é justamente isso, como a gente está falando de heroísmo, a gente sempre fala o quê? Valores. Sempre que você está trabalhando com isso, você está trabalhando com a ideia de valores absolutos. E tem valores que são absolutos na cultura ocidental. Tem valores que vão demorar a se mudar. Por exemplo, aquela coisa assim, é mais feio que bater na mãe por causa de mistura. Tem coisas que você não faz. Sejam valores éticos, sejam valores morais. Aquilo que é moral é aquilo que é errado individualmente, ou certo individualmente. O que é ético é o que é certo ou errado coletivamente. Então, certos valores nesse sentido não adianta, não muda. E trabalhar com os dilemas desses valores, por exemplo, a eutanásia. Tem um monte de obra que trabalha com a eutanásia, aquele Menino de Ouro. Já assistiu o Menino de Ouro? O Menino de Ouro, a grande questão é a ideia da eutanásia, que é o quê? Moralmente, para ele, para aquele caso específico, justificava-se ele ir lá e matar a menina, fazer eutanásia nela. Eticamente considerado incorreto. E onde brinca? Brinca com o dilema. Eu, como pessoa, acho isso correto. Tem gente que vai achar isso correto, mas o coletivo não concorda. E aí? E aí o cara fica naquela, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? A mesma ideia do Jon Snow. Moralmente, né, era certo ele ficar com a Ygritte, porque era o que ele queria, ele não estava fazendo mal a ninguém. Eticamente, pelo contrato social, ele não deveria. Ele não deveria. Aí faltou um pouco explorar isso daí. Né? Mas você tem aí a ideia de um valor absoluto. Essa ideia do é certo, mas não é aconselhável, vamos colocar assim, é uma das coisas que você brinca com essa ideia dos heróis. Quantos heróis que não são heróis de ação se baseiam justamente nisso, no cara que rompe paradigmas. O cara que nem você pegar, como chama aquele filme? Milk, que foi o primeiro político homossexual da história. Entendeu? Então você tem várias maneiras de brincar com essa ideia do heroísmo, sempre com o quê? Com a ideia de alguém que ultrapassa os limites, alguém que vai além dos valores, ou que redefine os valores para melhor. É sempre uma questão de vocês saberem encontrar qual é o meu termo aí. Mas aí a desconstrução em si, né, para finalizar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? A desconstrução da ideia do herói está justamente aonde? Quando eu pego esses valores e começo a retirar eles dos personagens. Ou os valores não passam a ser mais claros. Um exemplo bom, assim, Game of Thrones tem tudo que a gente precisa para a gente entender isso.
O Jaime Lannister, por exemplo, ele é um personagem que ele é construído durante um bom tempo como um personagem que você tem asco dele, ele é um idiota, ele é um arrogante, só que depois você vai entendendo quais são os valores dele. E quando você começa a entender os valores dele, você começa a respeitá-lo como personagem. Principalmente porque ele é inserido numa família que tem valores completamente deturpados. Uma família. Ele é um miozinho ali dentro, tá ligado? Né? E a partir disso você começa a ter, né, esses processos de criação, esses processos de adaptação, esses processos de coisas que auxiliam, né, você entender melhor essa ideia dos heróis. Porque o herói em si, ele é o cara que faz o bem, não necessariamente. Não necessariamente. O herói, como nós vimos, ele é o quê? Ele é o exemplo, ele é aquele que se deve, é um exemplo a ser seguido. Só que hoje, os exemplos a ser seguidos não são necessariamente as pessoas que nós devemos seguir. É um exemplo mostrado. Game of Thrones é muito bom para você perceber isso. Porque você tem um monte de personagem que não vale nada, só que eles estão dando bons exemplos para nós, de algo. Cara, a ideia? Isso é desconstruir a imagem. Você pegar, porque primeiro que a nossa imagem do que é o herói já está toda deturbada. Porque nós temos como para nós que o herói é o cara que resolve, é o cara que faz o bem. Não é verdade. O herói está muito mais para o cara que representa uma lição de algo do que para alguém que faz o bem. Só que aí você pega e põe essa representação da lição em um personagem que é legal, porque cria empatia com o público. O público vai prestar mais atenção a um personagem que é carismático, que é bondoso. E aí você faz o quê? Você pega e desconstrói isso. Você pega um personagem, por exemplo, que é totalmente biltre, o cara é um canalha, o cara não vale nada, e você coloca ele fazendo ações que são louváveis. Então peraí, mas caramba, se o cara é o herói, se o herói é o cara que faz o bem, esse cara não é o herói. Mas ele está agindo como um herói. E aí? Você dá um nó na cabeça, né? Porque justamente o quê? Desconstrução. Nós estamos passando por uma fase. E não é, cara, essa historinha de tipo, estereótipos e tudo mais, mentira. Isso daqui já existe há milhões de anos. Entendeu? Isso está sendo redimensionado, está sendo ressignificado, mas isso já vem de longa data. Entendeu? Infelizmente, o Aristóteles falou uma coisa que é verdade: nada se cria, tudo se copia e se transforma. Não tem jeito. Né? A gente ainda continua, desde o período clássico, contando as mesmas histórias. Que são o quê? Valores humanos apresentados de maneira a tocar alguém, a influenciar alguém. Não tem jeito de fugir disso. Desconstrução, que a gente fala, é o quê? É apresentar novas maneiras de se conhecer essa ideia do heroísmo. Seja pegando pelo princípio clássico, né, algo mais focado nas fraquezas humanas, ou no caso mais mitológico, como é o caso dos super-heróis, seja no sentido mais romântico, colocando o personagem mais próximo da nossa realidade, da evolução e tudo mais. Mas em ambos os casos, você tem aí um processo de modificação, que acontece, é fundamental para nós hoje em dia. Aí seria talvez até interessante fazer uma palestra só sobre Zeitgeist, que é falar do período atual, para a gente ver vários tipos de herói, mas aí seria mais legal fazer um estudo mesmo, né? Mas fica aí, como eu disse, a palestra é pegar mais essa parte acadêmica, né? Acho que a gente falou já demais. Nossa, só galera, quem quiser me adicionar no Facebook para bater um papo a respeito dessas doideiras, né, meu... Vamos supor que eu achei uma silhueta que eu acho que tá legalzinho para começar a adiciona nós lá, Bruno Primiano. De novo, eu agradeço muito, foi um prazer, valeu.